Ah, perfeito. Então, estamos aqui, ó. Sessão de avaliação da hipnoterapia, tá bom? Qual que é o nosso objetivo hoje? É conhecer o cliente, conhecer você, né, apresentar a terapia e você conhecer o estado de hipnose. Então, vai ser bem interessante. No final, vai ter uma experiência com a hipnose para você ver o que é, você estar nesse estado, né, como que é experienciar essas emoções, sentimentos de uma forma mais intensa e vai ser bem interessante. Você já sabe o que é hipnose? Já teve alguma experiência? Não, não, só pelas informações que a minha tia, acredito que ela seja sua paciente Aham, recorrente, né? E sim. ela falou para mim que seria muito bom eu fazer, porque seria uma coisa que me ajudaria muito, mas não explicou muito. Falou, não, deixa você Aham. conversar com Ah, ele sim. e descobrir. Tá bom. Beleza, então a gente vai descobrir, eu vou te apresentar a diferença da hipnose do entretenimento e a hipnose clínica, vai ser bem interessante, tá bom? Todo tratamento precisa de um mapa de tratamento, porque as pessoas são diferentes, né? Então, por mais que os sintomas são o mesmo, quando a gente vai olhar a causa, né, emocional que causou esses sintomas, é totalmente diferente. Então, aqui do lado tem alguns S's. Esses S significam os sintomas. Então, por exemplo, se eu te perguntar qual é a emoção ou sentimento ou pensamento que te incomoda no dia a dia, o que você me diria? Eu acredito que a angústia, eu tenho um problema muito forte com a autoestima, Aham, então eu me sinto muito angustiada, eu tenho um problema muito forte com isso. isso. Então seria angústia, né? Angústia. Enquanto a gente vai conversando, eu vou preenchendo a análise funcional das vivências, né? Que seria aquela Sim. anamnese que as pessoas fazem antes. Eu vou construindo ela durante a sessão, porque aí fica uma coisa mais natural, né? E vai fluir do próprio engajamento. Então, eu já coloquei aqui que a emoção é a angústia e também vou colocar a autoestima. Autoestima, porque lá no final eu vou ter, por exemplo, várias análises de emoções, de pensamento, de falas, até mesmo para a gente conseguir manter um acompanhamento pontual em cima dos pontos que realmente incomodam, né? Então, aqui já faz parte desse mapa de tratamento de forma específica. Então, você falou angústia e autoestima. Então, angústia e autoestima são sintomas, né? E se eu perguntar, por exemplo, qual é os sintomas que eles trazem para o seu corpo, né? Quando você está sentindo angústia e quando você sente essa questão da autoestima, o seu corpo sente alguma coisa? Ah, é como se é, fosse um sentimento muito ruim, é um sentimento muito de insegurança, medo, é uma Aham, sensação que deixa a gente totalmente, como é que eu vou falar? É como se comandasse totalmente o meu corpo, sabe? Como se fosse dominado. uhum. E o seu corpo, o que que ele é questão de sintomas, de enxaqueca, febre, dor, transpiração, suor, alguma coisa desse tipo acontece? Principalmente dor de cabeça e principalmente a Uhum, questão do estômago. Eu fico enjoada, com muita náusea. Então, é uhum. ligação de estômago e cabeça. Tá, show. Beleza. Então, você percebe que os sintomas é uma coisa que você já conhece, porque você consegue falar. Mas se você soubesse, por exemplo, talvez qual era a causa, você talvez conseguiria resolver sozinho. Mas você não sabe, assim como eu não sei. A gente vai descobrir hoje, né, e decorrer do acompanhamento, a causa e a gente vai tratar ela. Então, os sintomas, ele está aqui na superficialidade da parte racional, são coisas que a gente conhece. Agora, a causa emocional, ela pode estar, por exemplo, lá na gestação, né? Então, pode ser, por exemplo, você comentou de angústia. Pode ser que lá na gestação, a partir do sétimo, né, mês da gestação da mãe, a criança ela já está conseguindo ouvir o que está acontecendo fora. A criança, inclusive, ela já consegue sentir o que a mãe sente. Então, imagina que a sua mãe está totalmente angustiada. É uma hipótese, tá? A gente não está afirmando nada, é só mais uma forma de você perceber. Sua mãe está angustiada, é um acontecimento. E você está ali, sendo gerada. E aí você sente essa angústia. E essa angústia, depois que você nasce, você é bebezinha, só que ela vai se reforçando no decorrer do tempo. Lá na primeira infância, lá na adolescência, depois na vida adulta.
Então, imagina um copo que ele vai se enchendo de angústia, e chega um momento que ele derrama. Então, quando você olha para o último acontecimento, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas só isso? Só aconteceu isso? Ah, mas só isso, só aquilo. Então, as pessoas olham, acham que o problema é tão pequenininho para o tamanho da repercussão que ele trouxe. Só que ele não é isolado, né? Então, a gente não olha só para ele. Então, existe um acompanhamento, ele foi se reforçando com o tempo, até que chegou o momento que ele derramou, entendeu? Então, essa causa, ela pode estar lá atrás, ou na gestação, né, ou na primeira infância, ou na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. Então, é interessante a gente fazer esse mapeamento para a gente conseguir identificá-las e depois alterá-las, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Existe algumas formas deles se representarem, né? Então, a causa, ela pode ser representada de forma emocional. Então, pode ser, por exemplo, o exemplo da angústia, né? Angústia, tristeza, isso é emoção. Então, ela pode ter sido reforçada por esses acontecimentos ou outros. Existe também, além da emoção, a questão fisiológica. Então, imagina assim, uma moça, né, em determinado tempo da vida dela, ela foi abusada sexualmente. Então, alguém feriu o corpo dela, né, criou marcas na fisiologia dela. Quando ela cresce, ela vai se relacionar com outra pessoa, o que acontece? No momento que era para sentir prazer, ela tem o quê? Um estímulo aversivo, ela quer correr, luta e fuga, ela quer se esconder, ela grita, ela chora. Aí o cara fala, mas espera aí, eu não fiz nada para fazer isso com ela. Só que na hora que ele tocou na fisiologia, no corpo dela, ele acessou um gatilho que foi instalado lá naquele abuso que aconteceu lá atrás. Então, automaticamente, né, colocou a mão no gatilho, despertou uma resposta involuntária. Então, a causa pode ser fisiológica. E também temos as sensoriais, que são aqueles 5 sentidos, né, coisas que você viu, cheirou, ouviu, falou, tocou. Os 5 sentidos, que ele te acompanha desde a gestação, por exemplo. Na gestação você já consegue ouvir. O ouvir é um sentido. Tá dando para acompanhar? O que você está Sim, achando? sim. Não, sim, sim. Tô acompanhando. Então, existem várias formas da causa ser representada. Quando a gente entra no acompanhamento, a gente vai olhar para suas emoções, a gente vai olhar para sua fisiologia, que como o seu corpo reage, né? Você comentou, por exemplo, aqui em questão do corpo, né? Dor de cabeça, esse enjoo no estômago. Então, imagina assim, é tudo hipótese que a gente está trabalhando. Essa questão do enjoo, né? Imagina que você passou uma situação traumática em um momento da sua vida, né? Lá na adolescência ou na infância, algum acontecimento grande que talvez você não soube, talvez, como lidar com aquilo. E aí você sentiu esse enjoo, esse incômodo. E aí você carregou isso. E aí quando você está diante de gatilhos parecidos, de situações que você não sabe como resolver, e aí você sente de novo. Ou seja, é uma coisa que foi instalada lá atrás, um padrão, e aí quando você chega diante de estímulos parecidos, você sente ele de novo. E aquilo te incomoda. Então, é uma forma do seu subconsciente, daquela criança interior que a gente fala, da sua versão anterior, chamar a atenção porque ela precisa de um cuidado, né? Então, tem essa questão fisiológica, tem a questão sensorial, né, que são fortes impactos emocionais. Imagina, você está ali indo para comprar pão na padaria. De repente, chega ali uma moto, alguém armado, leva as suas coisas. Quanto tempo que durou essa situação? 15 segundos. Só que são 15 segundos suficientes para criar um síndrome do pânico, para você ir para casa e não querer sair de casa. Então, se a nossa mente ela é tão poderosa para criar uma situação tão ruim, por que ela não pode ser tão poderosa para criar situações boas? Então, a gente não tem diferença para a mente. Se ela pode ser muito boa, né, muito ruim ao nosso favor, ela também pode ser muito boa. Então, a gente tem que saber como utilizar ela para tirar melhor proveito das situações que nos acontecem, tá bom? Então, essa é a explanação acerca dessas causas. Quando a gente olha aqui para o lado, temos o eixo emocional. O que é o eixo emocional? São valências positivas e negativas. Falando em outras palavras, são emoções, sentimentos. Então, você acha, é normal sentir, por exemplo, felicidade, motivação,
paz, medo, angústia, tristeza? É normal Sim. sentir assim? É normal, porque a gente sente, né? Então, se você está, por exemplo, numa festa, num casamento, você vai sentir felicidade. Se você está na academia, é motivação. Se você está numa igreja, em algum lugar, você vai sentir paz. Se você está, por exemplo, perdeu alguém da sua família, é normal sentir uma angústia, uma tristeza, né? Ou a questão do medo. Só que aí você olha, por exemplo, para o medo. A gente vai colocar aqui, ó, essa flechinha está rejeição, mas vamos dar o exemplo do medo. Imagina que aqui é normal, mas por que que tem algumas situações que passa desse eixo emocional? Então imagina, você está aí agora conversando comigo, se entrasse um gato, né, aí na sala, qual seria a sua reação? Porque eu tenho muitos gatos, então seria uma reação normal, mas eu ficaria, assim, surpresa por ele ter entrado, porque Uhum, isso. normalmente eu fecho as janelas para ele não entrar aqui. Então você é anormal, assim, no máximo você ia falar assim, ah, vem aqui, né, sai daqui, eu tô É, ocupado agora, tô em uma sessão, tal. Agora, e se aparecesse um leão? Aquele leão, sabe, carona e... Qual que seria a sua reação? provavelmente não estaria aqui sentada mais. Você ia correr, pular. Por quê? Porque luta e fuga, né? Então, é normal você ter essa reação com o leão, né? Esse medo exagerado e tal. É normal. Por quê? Porque é um leão e a gente pode se tornar presa. Só que imagina só, você olha para um gato e você tem a mesma reação que você teve quando olhou para o leão. É normal isso? Não, Não. Então, quando você percebe que algo saiu do normal, então essa emoção ela saiu do eixo emocional. Então, aqui criou-se uma fobia, por exemplo. Você pode ser que lá na infância você foi atacada por um gato. E para você, criança de 2 anos, de 3 anos, aquele gato representava um leão. E aí você ficou com medo, criou uma fobia. E aí você cresce, só que quando você olha para aquele leão, aquela criança interior que você não conseguiu desenvolver aquelas habilidades na época, ela sai para fora e ela assume a tensão e aí ela pega e traz essas emoções para fora e você começa a surtar, a correr, querer se esconder, mas é só um gatinho. Não, mas para você não é, porque de fato representa uma coisa bem maior. Então, quando a gente olha situações, por exemplo, igual daquela menina, que deveria estar sentindo um prazer na relação, e daqui a pouco ela surta, ela quer correr, ela quer bater, ela quer gritar. Ou a questão, você olha para um animal indefeso, um gato, e aí tem uma reação como se fosse um leão. São situações no dia a dia que a gente percebe o quê? Que são estímulos tão grandes que está nos trazendo algum mal e tem alguma coisa por trás, uma causa emocional que está criando isso e a gente precisa investigar essa causa. Então, eu te conto esses exemplos, essas histórias, para que quando você sair, por exemplo, dessa consulta, no dia a dia, vai ter no nosso acompanhamento, uma das tarefas é você anotar os estímulos que são esses estímulos ativos, que são estímulos que você percebe que você saiu do eixo. Você fala assim, não, peraí, não tinha motivo para eu fazer isso. Por que eu gritei? Por que eu quis bater? Por que eu agi dessa forma? E aí são coisas que a gente precisa investigar para descobrir a causa e tratar, né? E cuidar e trazer uma mudança para essas questões, tá bom? Então esse é o primeiro ponto e de uma forma que a gente traz bastante exemplo para ficar bem didática, para a gente enxergar como que as pessoas no dia a dia têm essas questões mal resolvidas e elas nem percebem. Né? Pode ser a sim. fobia de lagartixa, a fobia de borboleta, a fobia de barata. Tem gente que tem medo de borboleta, né? E se esconde como se fosse algo muito terrível. E por que disso? Possivelmente nos registros da memória, da lembrança, tem alguma coisa que incomoda muito. Aí a criança ela sai para fora e assume essa à frente, né? Então, aí quando a emoção assume, aí você acaba fazendo coisas que depois você pode até se arrepender, tá bom? Sim. Então, vamos ver o que tem mais para nós aqui. Conhecendo a equação do problema. Então, como eu mostrei, então, existe problemas que ele tem reações comportamentais, que é a questão da luta e fuga, quando você vê o gato, ou quando você está numa relação, era para sentir um comportamento, mas você tem outro comportamento totalmente fora. Tem as questões emocionais, né, que são a questão da sua emoção, o sentimento. Às vezes a pessoa, você está num serviço, alguém vem e te dá uma orientação para você melhorar. Olha, Laura, dá para você fazer diferente essa atividade.
E aí você surta, bate na mesa, grita, vai pro banheiro chorar, pega minhas suas coisas e vou embora. Opa, peraí, é normal isso? Não, peraí, eu só mostrei uma forma, né, de você fazer melhor. Por que que você tá dessa forma? Então, alguma coisa nessa questão da irritabilidade, né, da questão da paciência, alguma coisa nesse sentido, de alguma forma está inflamado em algum episódio que você precisa ir lá e levar recursos, né, emocionais para que você resolva aquela questão e todas as trilhas neurais dali para frente também possa ser resolvida, para você deixar dentro de um eixo, né, emocional, as suas emoções, sentimentos, reações físicas, tudo certinho do jeito que tem que ser, para você viver, né, e alcançar seus objetivos, seus sonhos. Então, isso é importante. E temos também as psicossomáticas, né? Você já viu pessoas, por exemplo, que vai dormir bem e daqui a pouco acorda, eu tô com uma dor no meu braço, uma dor nas minhas costas, uma dor no corpo, não consigo nem sair da cama. E aí reclama de dor aqui, reclama de dor ali. Você já viu pessoas assim? Às vezes sem diagnóstico, do nada Sim, começa a sim. reclamar de várias dores. E essas dores psicossomáticas, como que elas podem surgir? Então imagina assim, a pessoa começa a assistir lá, qual que é o jornal aí na sua região que mais dá notícia ruim? É a TV Morena. TV Morena, imagina, você tá Jornal da lá, TV Morena. aí você chega em casa, imagina que a sua mãe tá assistindo esse jornal. Aí ela assiste todo dia, não perde um acontecimento. E tem uns acontecimentos que duram uma semana para ser resolvido, né? Então, perdeu, sequestrou, levou, e aí acorda naquela tensão. Será que vai resolver hoje? Nossa, mas cadê a menina? Nossa, o que aconteceu com a menina? Nossa, e aí começa a sofrer, tem um sofrimento, porque assim, para nossa imaginação, tudo é real. Então, o fato de você estar pensando, imaginando, ou o fato de estar acontecendo na sua frente, para a imaginação é normal, assim, é a mesma coisa. Por isso que você às vezes sofre por situações que não está acontecendo aqui, mas só de lembrar, você chora, você fica triste, fica angustiado. Por quê? Porque você está vivenciando, você está reforçando aquela trilha neural. Então imagina essas pessoas que ficam na frente da televisão e assistem jornal, assistem outro, e aí só pegando, né, informação ruim, só assassinato, sequestro, e um monte de coisa. E aí a pessoa começa a ficar com medo de sair para a rua, fica com medo de, não, se eu for no ponto de ônibus, tem assalto. Se eu for na padaria, tem isso. Se eu for no outro lugar, tem aquilo. E aí o corpo adoece, às vezes até só para não sair de casa, para não ficar exposto a todo aquele mal que existe lá fora. Ou o sofrimento mental é tão grande que não aguenta ficar só na mente, e aí atinge o corpo. Tem, inclusive, alguns médicos, né, que cuidam de câncer e fala que a relação emocional é muito grande com alguns cânceres, que às vezes não tem explicação genética ou de outra forma. Por quê? A emoção, quando ela não é tratada, ela quer sair para fora de alguma forma. E o corpo, ele acaba sendo afetado em alguns órgãos. Então, faz sentido que isso acontece com muita gente? Com certeza. Até com a gente, comigo mesmo no dia a dia, né? Se você for pensar nas situações, acaba que acontece com a gente e a gente leva tão corriqueiro, Aham. né? Que Sim. Você sente algum tipo de dor, assim, no corpo? Agora, você lembrou alguma coisa diferente, além da sim, é dor de porque cabeça e enjoo? então acontece que tem certas situações que me dão o enjoo e meu estômago fica ruim, né? Mas e Uhum, quando é uma situação que me deixa muito abatida, eu tenho vômito. Então, o vômito é uma característica muito marcante de quando uhum, você falou, quando passa daquele limite. Mas o enjoo já é uma característica que eu percebo que é um padrão em algumas situações da minha vida. Quando começa a acontecer, eu já começo a sentir uma náusea muito grande e aí, às vezes, uhum. o vômito quando passa do limite. Sim. Você falou que existe um padrão, né, e algumas coisas começam a acontecer. Você tem Sim. algum exemplo, assim, real? Porque depois a gente consegue ir nesse exemplo e modificar de forma pontual esse acontecimento, inclusive para melhorar essa questão do enjoo, para quando você tiver de novo uma situação semelhante, não sentir ele, né, e diminuindo gradativamente. Tem algum exemplo que você possa contar, por exemplo, o acontecimento mesmo, a história?
Sim, eu vou falar especificamente do motivo pelo qual me indicou né, o seu Aham, tratamento. Eu sim, passei recentemente por um término de um relacionamento, no qual eu hoje identifico que eu tenho uma dependência emocional da pessoa muito grande, porque eu não consigo aham, lidar com esses sentimentos. Então, todos esses sintomas que eu te relatei, eu tive, mas aí eu sim, percebo que esses sintomas vêm num padrão de que eu ainda não sei identificar se é porque é, eu perdi o meu pai com 5 anos de idade, então toda a situação em que eu vejo uma perda de alguém ou de algo, eu sinto a náusea, daí vem o vômito e eu não consigo comer e aí trava tudo. Então, assim, uhum, meu pai morreu e eu senti isso. Então, eu lembro de ter 5 anos e estar sentindo isso no dia que minha mãe contou que ele tinha falecido. E aí, todas as vezes agora que ela tem uma doença, uma dengue, alguma coisa, e vai ao uhum, hospital, eu sinto a mesma coisa. E agora, com o término, eu senti a mesma coisa. Então, eu identifiquei que talvez toda vez que eu perco alguém, eu fico dessa forma. Mas também tem uhum, outro ponto que também é um padrão, é que todas essas vezes representaram mudanças drásticas na minha vida. Então, eu percebo uhum, também que esse mesmo sintoma vem quando alguma coisa muda a minha rotina ou o ambiente que está em volta. Então, eu estou no CEIM, por exemplo, e eu tenho, uhum, na minha sala, eu trabalho com bebês. Então, eu tenho 8 bebês. E aí eu tenho os ganchinhos na parede, é, com o nome das crianças para colocar o material deles. E aí eu uhum. chego na minha sala, alguém por algum motivo veio e trocou a ordem das bolsas, colocou a bolsa no nome diferente. Nesse momento eu já sinto uma dor no meu estômago, eu já começo a ficar com náusea, e aí eu já perco o controle, porque eu não sei se é porque eu perdi o controle daquela situação, ou se porque mudou a minha Uhum. rotina de alguma forma. Então, esse sintoma é padrão nessas situações. Certo. Ó, que interessante. Então, isso que você disse, ele vai de encontro a tudo que a gente conversou, Sim, porque é um padrão de algo que aconteceu, né? E eu vejo também que todo rompimento é um luto, né? Então, sim. por exemplo, o rompimento de um relacionamento é também um luto, porque a pessoa precisa lidar com a perda, né? Com o novo, com a distância, com uma rotina, uma mudança, né? Então, é algo impactante. Então, vamos pensar assim: você estava ali com 5 anos, você recebeu essa notícia e aí você veio com essa náusea, porque você não soube lidar com essa situação. Foi muito grande para você. Você, sendo uma criança, não tinha ali habilidades psicológicas desenvolvidas para lidar com essa situação. Então, você não soube reagir, só que você não aprendeu a lidar com essa situação lá. E você cresceu até o presente momento sem aprender a lidar com essa situação. Então, sempre que você está numa situação, igual você me trouxe, uma situação de mudança, ou algo que sai da forma que você imaginou que poderia ser, automaticamente o seu corpo dispara aqueles gatilhos emocionais e fisiológicos que lá atrás ele sentiu. Então, uma das coisas que a gente pode trabalhar é desenvolver essa habilidade da flexibilidade, de você conseguir ser flexível, mesmo quando as coisas não são da forma que você imaginou, mas conseguir aprender e conseguir prosseguir, evoluir diante daquela situação, né? Então, é você olhar, por exemplo, para a questão lá do bebê, né? Tinha os ganchinhos e o nome, alguém trocou, né? Então, aprender a ser flexível para não ter nenhum tipo de reação, dessa reação, naquele momento. Então, se eu te perguntasse, por exemplo, naquela reação, eu vou deixar, já é algo que eu vou trabalhar, é, esse ponto pontual. Eu ia falar, mas como é só avaliação, então eu não vou entrar. Mas quando a gente estiver dentro do acompanhamento, eu vou trabalhar essa questão lá com seu pai, aos 5 anos, e depois a gente vai trabalhar esse outro episódio com os ganchos, para a gente conseguir colocar novas emoções e sentimentos naquele lugar, para a gente conseguir colocar nova forma de você lidar com aquilo, né? Então, quando estiver diante de um gatilho, por exemplo, o que é o gatilho? A mudança, né? Mudar alguma coisa. Ao invés de vir a náusea e essa questão do estômago, a gente vai instalar uma outra coisa que você gostaria de sentir, né? Então, por exemplo, nesse momento, eu vou perguntar, vou deixar registrado, mas depois a gente vai tratar isso. O que você acha que você poderia, o que você acha que você gostaria de sentir ao olhar naquela, você olhou aquela mudança dos ganchos.
qual seria uma reação boa para você? Qual seria uma emoção, um sentimento bom naquele momento para você? Para você não ter essas náuseas, essas coisas que você sentiu. Você tem alguma coisa em mente? Eu acredito que, eu não sei dizer para você assim, de cara uma emoção ou um Uhum, sentimento, mas eu acredito que se eu conseguisse ver outras possibilidades a partir daquilo, ou, por exemplo, ver como benéfico, olha, pode ser que seja melhor ou se torne melhor a partir dessa uhum, mudança, eu acredito que seria mais fácil para mim, porque na minha cabeça é como se saiu da rotina, como, por exemplo, a questão do término mesmo, que como foi 4 anos em contato com pessoas, hoje, para eu não sentir essa angústia, eu fico colocando, é, tentando manter todo o restante do mesmo jeito, mesmo que eu não tenha como manter o relacionamento, eu tento manter o restante uhum, para tentar me sentir confortável, né? Mas aí eu escuto, não, você tem que ver o lado bom disso, né? O que é benéfico disso, e eu não consigo ver. Então, acho que se eu conseguisse uhum, encontrar possibilidades novas a partir da mudança, seria uma coisa que me daria uhum. conforto, tiraria essa angústia, essa questão do estômago. Sim. Ah, por isso que eu falei que eu não ia tocar agora. Existe, né, dentro do tratamento, algo bem interessante que é assim. Quando você está numa linha de problema, né, então você trouxe um problema. Antes de eu perguntar a solução, eu teria que desassociar você, ou seja, afastar você da cena para você olhar por fora para conseguir ter essas novas possibilidades que você comentou. Então, por isso que eu falei, eu perguntei, mas eu sabia que não ia vir a solução ainda, por quê? Porque a gente precisa, dentro do acompanhamento, fazer esse passo a passo, que primeiro a gente encontra o problema, depois eu desassocio você, tiro você do problema, você olha por fora, encontra soluções, aí você volta no problema trazendo essa solução, né? Então é uma das formas que a gente vai trabalhar dentro do acompanhamento. Mas já foi interessante olhar, né, o que você trouxe, a questão das possibilidades, e a gente vai trabalhar esse ponto específico. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Mas, basicamente, isso que eu falo, o mapeamento, ele é feito como uma forma de construção. Conforme vai surgindo essas demandas, essas queixas, a gente vai construindo. Não é, por exemplo, aquilo que tradicionalmente fazem lá fora, de você pegar uma anamnese, por exemplo, e preencher tudo, né? Só que aquilo dali é racional e você não vai conseguir, de fato, apresentar a demanda de uma forma elaborada, de uma forma detalhada, né? Então, assim, vai ficar uma coisa mais padrãozão. E a gente trabalha de forma personalizada, para a gente ir nesses pontos. Aos 5 anos, uma habilidade não foi desenvolvida, vamos voltar lá. Lá na escola aconteceu essa situação, eu não consegui lidar, vamos voltar lá. Com o meu relacionamento aconteceu essa situação, eu não consegui lidar, vamos voltar lá. Então a gente vai pegando situações pontuais e vai resolvendo para ir gerando mudanças. Até mesmo para você criar um repertório que você consegue lidar com mudanças, até que se torna natural para você estar diante de mudanças. Entendeu? Então é uma construção. Então vamos continuar. Está gostando até aqui? Alguma coisa Sim, a dizer? Que bom. muito, muito interessante, né, a gente entender o processo, porque a gente pensa que as coisas são isoladas, né, e na verdade não são, né. Aham. É, Muito interessante. nada é isolado. Tudo tem uma causa e tudo está conectado. E na hora que você consegue ver de fora, é, eu digo que essa consulta de avaliação, ela já é bem que uma terapia. Por quê? Já. Porque ela tem o autoconhecimento. Então, um dos maiores fatores de mudança é o autoconhecimento. Então, por exemplo, eu já tive pessoas que entraram nessa consulta de avaliação para tratar a questão de vício de pornografia. E aí a pessoa começou a olhar, eu falando dos gatilhos, falando dos estímulos, falando de tanta coisa. E aí, quando saiu da sessão, depois de uma semana, ele falou: estou uma semana sem pornografia. Por quê? Porque ele identificou que o gatilho lá do Instagram para ir para pornografia, às vezes era uma menina de biquíni, era uma dança sensual, era uma coisa assim, parece ser tão simples para quem está fora, mas para quem está associado e sendo estimulado, aquilo já é uma faísca para ele querer mais, querer mais, querer mais. E a nossa mente, ela é engraçada, porque assim, ela começa a fazer perguntas, né? Se você está vendo isso, imagina se você vê um pouco mais.
Não seria mais interessante? Então é meio que ela fica ali te chamando, sabe? Ó, faz mais isso, faz mais aquilo. E aí você vai ver, vai entrando, daqui a pouco você tá lá na pornografia. E aí ele percebeu isso e depois ele falou, ó, tô um mês sem ver nada, porque eu percebi quais eram os meus gatilhos e sempre que eles apareciam, eu mudava a minha atenção. Então eu não alimentava ele. Então se eu tenho uma sequência para fazer um bolo, tem uma receita. Se eu tirar alguns ingredientes aqui atrás, o bolo não acontece. Por quê? Porque você precisa fazer um caminho, né? Até para você se sentir mal ou estar em um estado de depressão, você precisa seguir um caminho. Você precisa entrar no seu quarto, você precisa querer não falar com ninguém, isolamento social. Depois você precisa querer ficar ali, às vezes, no escuro. Às vezes, até a reação do corpo, cabeça baixa. O seu corpo começa a entender que você está triste. Então, existe ali uma sequência. Se você quebra aqui no começo, por exemplo, você percebeu que está vindo um pensamento, ao invés de alimentar aquele pensamento, vou correr, vou não parar aqui. Você mudou a fisiologia do corpo. Automaticamente você liberou hormônios de prazer. Seu corpo vai mudar e vai trazer novos pensamentos. Aí lá você vai ver o cachorro, vai ver a pessoa, vai encontrar um amigo. Então, existe um padrão para o bem e existe um padrão para o mal. Quando você identifica esses estímulos, os gatilhos, você consegue ficar no controle do que você vai fazer de forma consciente. Você consegue prever o futuro. Você fala assim, não, eu sei, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, daqui meia hora eu vou estar brigando com alguém. E isso é uma forma de autoconhecimento. Então, eu digo que esse encontro já é uma terapia. Maravilhoso. Então, vamos lá. Impactos que geram na vida, né? Então, existe a intenção positiva das pessoas que acabam trazendo impacto negativo. Eu vou trazer, por exemplo, o primeiro exemplo do pai e da mãe. Imagina o pai e a mãe super protetor. Pessoas que te protegem de tudo. Então, desde pequenininha, vai descer do sofá, ai, deixa eu pegar ela, senão ela pode cair. E depois, quando ela começa a crescer, ela quer participar, fazer o Todd dela, né, colocar o leite no copo. Não pode, senão você vai derrubar, senão você vai quebrar, não faça isso. Então, sempre limitando, né, dentro de uma bolha. Então, ela nunca pode fazer nada. Aí ela vai crescendo, e aí chega, por exemplo, uma idade que ela quer estudar numa cidade vizinha. Aí a mãe, não, porque eu vi no jornal que tem sequestro, que tem isso, que tem aquilo. Não, pelo amor de Deus, fica aqui mesmo. E aí ela vai sempre ficando dentro de uma bolha. E aí ela vai crescendo na adolescência, mãe, vou prestar um concurso. Não, filha, é muito concorrido, e se você não passar? Você vai se frustrar. E se você se frustrar e entrar numa depressão, numa ansiedade, a mãe não vai saber lidar com isso. Então, o medo da mãe e do pai acaba fazendo com que essa criança fique tão limitada ao ponto de não sair, não desenvolver habilidades psicológicas, né? Não aprender, por exemplo, a se desafiar, a ter coisas novas ou grandes mudanças. E aí ela vai crescendo. Quando ela chega, por exemplo, na vida adulta, o que você acha que essa criança, qual que vai ser o perfil dessa criança? Você acha que ela vai ser uma adulta que vai se desafiar, que vai correr atrás, que vai às vezes estudar e vai querer grandes promoções na empresa? Ou ela vai ser uma pessoa que vai ficar ali dentro da zona de conforto e sempre querendo só o mínimo, o mínimo? Como que você acha que ela vai ser? Totalmente uma pessoa no quadrado ali, né? Acho que é até um pouco parecido com o que eu falei. Não aberta a mudança, sem possibilidade de mudança, só aquilo que ela conhece, né? Não vai querer ver o novo. Isso. Por quê? Porque ela aprendeu isso. Então, somos o fruto daquilo que aprendemos. Então, o que a gente faz, o que a gente repete, é porque a gente aprendeu a ser assim. E para a gente mudar, a gente tem que aprender a ser de uma outra forma. Então, basicamente, dentro de um acompanhamento terapêutico, o que a gente faz? A gente muda os resultados voltando nesses acontecimentos e sabendo, levando recursos para chegar lá e conseguir resolver aquilo que anteriormente sozinho você não conseguiu. E quando você vai fazendo isso, você vai criando um repertório de resolução, de enfrentamento, de mudança. Então, imagina, hoje você não consegue lidar com mudança. E aí eu começo a apresentar alguns episódios e a gente consegue reformular essas cenas. E você consegue ver possibilidades. E você consegue aceitar essas possibilidades. Você vai criando um repertório e vai consolidando uma trilha neural. E agora, o seu subconsciente, ele vai olhar para você e falar assim, nossa, a Laura está sabendo resolver as coisas, ela está sabendo lidar. E ele começa a olhar para aquilo. E você começa a repetir. Resolve uma coisa, resolve outra, resolve. Até que resolver situações
e lidar com elas, para você vai se tornar normal. Então, aquilo que você não aprendeu a desenvolver ou na infância ou na adolescência, você pode desenvolver nessa vida adulta, com autoconhecimento e também quando a gente entra nesses episódios, reformulando os acontecimentos, trazendo aprendizados e fazendo mais do que de forma cognitiva, mais do que pensar de forma diferente, é você se ver, e a gente vai criar essa situação de você se ver na cena, você se ver numa tela de cinema, você entrar nessa cena, você conseguir elaborar algumas coisas, você conseguir levar recursos. E aí é muito interessante, por quê? Porque você consegue vivenciar, mesmo que de forma imaginatória, mas para sua mente tudo é real, né? Então, é como se você estivesse enfrentando lá, naquele momento, mas você não está lá naquele momento, você está no hoje. Só que você consegue voltar em momentos anteriores e enfrentar como se na época tivesse enfrentado. Para o seu cérebro, não tem diferença se você está aprendendo hoje ou se está aprendendo 2 anos atrás. O importante é aprender. E quando você aprende, você vai sobrepor esses aprendizados para quando aparecer situações semelhantes, você saber lidar. Você ter recursos e falar, não, eu sei resolver. É interessante isso, né? Demais. Eu gosto demais daqui, nossa. Então, existe uma outra forma que é dentro do relacionamento. Então, imagina assim, o esposo, ele quer ser o provedor, porque lá na selva ele aprendeu a caçar, né? Ele saía, levava, pegava a alimentação, trazia para casa, tá aqui. A mulher ficava em casa, né, cuidando dos filhos. Era uma cultura passada. Só que aí muitos homens não se desenvolveram e continuaram com essa mentalidade. Não, deixa que eu vou prover tudo. Você não precisa trabalhar, você não precisa sair de casa, você não precisa. Fica aqui só com os filhos. No começo, talvez a mulher até aceite. Não, tá bom. Só que depois ela começa a se incomodar. Por quê? Porque ela queria empreender, porque ela queria ter a própria empresa, porque ela queria trabalhar, às vezes, para outras pessoas. Ela queria fazer alguma coisa, só que ela não pode. E aí ela começa a se acostumar, se acostumar, se acostumar, até que ela entrega as pontas, fala, tá bom, vou ficar aqui quietinho. Vou ser mãe, né, esposa, doméstica, e não vou fazer nada dessas coisas. Só que o tempo vai passando, e ela vai aprendendo a ser só dessa forma. Aí aparece uma pandemia, e ela leva o esposo dela embora. Isso aconteceu com um conhecido meu, né? Então, leva o esposo dela. 20 anos a mulher não trabalhava, não tinha emprego fixo, né? Tudo era esposo que tinha uma boa condição, porque trabalhava numa situação muito boa, e ele mantinha tudo, mantinha a casa, os filhos, viagem, tudo mais. Só que daqui a pouco ela se viu sem ele. E aí ela pirou. Aí ela entrou em pânico. O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada. Por quê? Porque ela não aprendeu. Então, ela viveu muito tempo dentro de uma bolha, num relacionamento. E aí, quando ela se viu sem ele, ela se viu como se ela não existisse. Ela falou, não sei, que valor que eu tenho? O que eu sei fazer? Então, isso daqui é muito louco, porque quando você percebe que quando você se coloca por muito tempo dentro de uma situação, para você sair dela, às vezes, sozinho, é difícil, né? Então, esse é o caso dela e de várias outras mulheres e também de vários outros filhos, né? Você se identificou com alguma coisa do que foi falado? Sim, porque principalmente porque nessa situação ela não consegue ver novas possibilidades, por mais que as pessoas falem para ela, não, agora você vai Uhum. seguir em frente, né? Você vai aprender agora, porque ele não tá mais aqui para te dar o suporte. Isso. Ela não consegue ver outra possibilidade, porque não foi apresentada outra possibilidade para ela, né? Então é como Uhum. se é a forma que eu me sinto com qualquer situação que sai do meu controle, entendeu? É como se eu não pudesse ver, não existe forma de resolver. Uhum. Não tem como resolver. Acho que ela pensa isso, talvez, né? Ele morreu e Uhum. agora a morte é eterna, é definitiva, e eu não tenho mais, não tem possibilidade, não existe. Uhum. Perfeito. E é isso, né? E é isso que ela aprendeu a ver. E é isso que você consegue talvez identificar, porque você, de certa forma, também se viu nessa história, em algum momento, de alguma forma. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe assim, primeiro, acho que dá um tipo de. É libertador, porque você percebe, eu não sou a única pessoa. E Sim, depois você também percebe que não é só comigo e isso é normal. Na verdade, assim, isso é comum, porque não é porque está acontecendo comigo.
é porque acontece com qualquer outra pessoa que se colocar nesse mesmo estado, nessa mesma situação. Então não é uma coisa, por exemplo, o universo, Deus e alguma coisa quer me punir. Não, é uma coisa que qualquer pessoa, qualquer ser humano, diante dessas mesmas situações, sentiria as mesmas coisas. Então é uma forma de, para você acha que isso alivia um pouco ou é assustador saber que, de certa forma, isso é comum para muitas pessoas que se colocarem nessa situação? Para mim é reconfortante, porque Uhum, a sensação que dá é que só você é o problema, né? Só você tem esse tipo de problema. Ainda mais quando está rodeada de pessoas te falando que, assim, como uhum, você não consegue lidar com isso? Como você não consegue ver que é diferente, né? Então é reconfortante sim, saber que também em outras situações, né? Porque são percas diferentes, né? As situações, mas que a sensação é a mesma. Então, para mim é sim, reconfortante. a situação é a mesma. Então, quando você olha isso, você consegue perceber o quê? Primeiro, que você não está sozinha, né? Essa situação não é só com você. E, assim como dá para cuidar e resolver as questões das pessoas, das outras, as suas também podem ser resolvidas, porque, assim, você não está sozinha nisso. Então, existem muitas pessoas que já passaram por isso, que já foram buscar acompanhamento terapêutico, conseguiram ser ajudadas, conseguiram sair. É uma fase, é um ciclo, né? Quando você fecha esse ciclo, você avança, desenvolve essas habilidades, e aí você parte para outras, né? Então, isso é muito interessante. Eu gosto de contar essas duas histórias, porque as histórias, de certa forma, é uma forma da gente fazer uma regressão de memória e de lembrança, porque a gente consegue voltar para trás, lembrar de algumas coisas, e de certa forma isso já vai fazendo esse autoconhecimento, já vai fazendo você reencaixar, reorganizar os pensamentos. Então, quando você sai daqui, você começa a pensar, assim, às vezes, diferente. Nossa, né, muita coisa foi esclarecida. Nossa, então, eu tenho uma perspectiva diferente. Dá para achar as possibilidades. Tendo acompanhamento, a gente tem ferramentas, a gente tem formas de fazer isso de uma forma bem interessante, né? Então, eu, por exemplo, uso algumas das abordagens mais eficientes que hoje para gerar mudança, né? Tanto na questão da psicologia, da hipnoterapia, da hipnose clínica, né? Então, a gente foi desenvolvendo ao redor do tempo várias coisas que a gente estudou, foi pegando o melhor de cada uma dessas abordagens e aí junta tudo. Por exemplo, as vivências funcionais que eu estou fazendo com você agora, que eu estou construindo enquanto você me fala, vivências funcionais é algo tirado da psicologia. Quando eu falo, por exemplo, dessa questão de você ressignificar situações, são coisas que eu tirei da programação neurolinguística. Quando eu falo que a gente consegue voltar nesses eventos e resolver de forma pontual, são coisas que eu vi e vivencio na hipnose. Então, esse autoconhecimento serve para mim e serve para você. São coisas que a gente vai passando, vai aprendendo. Parece que às vezes não tem sentido. É tudo isolado. Só que na hora que você para observar, você percebe que está tudo junto. E você consegue juntar tudo isso. Então, isso é bem interessante. Sim. Vamos ver o que a gente tem aqui agora. Próximo. Agora a gente vai falar do gatilho. Então, por exemplo, você falou dessa questão do estômago, né? Do estômago, dessa ânsia. Só que, basicamente, você já me trouxe, e aí você só me confirma se é isso mesmo. Quando algum evento desencadeou. Então, essa questão do gatilho, me parece que é a questão da mudança, né? Então, sempre que você está diante de grandes mudanças, desencadeia um gatilho, uma sequência de sentimentos, de emoções, de sintomas, e aí você não consegue segurar, são involuntários. É isso mesmo? Sim, a Uhum, questão da mudança, porque por um tempo eu achei que era questão de perder pessoas, né, especificamente. uhum, Mas não é, porque, igual eu tinha te falado, são situações que tiram o meu controle, né, aquela situação onde eu mantenho, que você, igual você falou, surta, né? Então, uhum, assim, não é só com perda de pessoas, é com perda de controle, de organização, de assim, saiu do que eu já estava acostumada, daquela sequência que eu estava acostumada, uhum, eu perco esse controle. Então, é um padrão muito, muito específico. uhum. Sim, perda de controle. Certo. Então, a perda do controle é o gatilho, né? Aconteceu uma situação que você perdeu o controle.
Aí essa situação começa com esse gatilho e depois, em algum momento, ele se encerra. Como que ele se encerra? Você faz alguma coisa de forma pensada, você faz alguma atividade, alguma coisa para encerrar, né, para conseguir resolver essa situação, ou você deixa em aberto e percebe que isso está crescendo, crescendo, crescendo e você não sabe talvez como resolver. Você percebe que é algo você está conseguindo encontrar soluções sozinha, ou você percebe que a tendência é que somente no tempo, né, esse incômodo. Eu ainda não sei te dizer o que resolve, mas eu Uhum. sei coisas que aliviam, né? Como eu tinha Sim. falado, eu tento, não sei se é um jeito certo de resolver, né? Mas como Uhum. alivia os sintomas, as sensações que eu estou tendo, eu procuro fazer, que Sim. é tentar manter o máximo da mesma forma, mesmo que não mudou. Por exemplo, Uhum. eu ultimamente, eu falo da questão do término porque é uma coisa que eu tô vivendo agora, mas Sim. eu perdi ele da minha rotina, mas aí eu me aproximo da família dele pra gente continuar mantendo aquela situação, eu continuo fazendo as mesmas coisas, porque isso me Uhum. conforta e aí evita os sintomas. Mas aí, se eu não consigo, por exemplo, fazer uma coisa que eu sempre faço, eu já começo de novo, perder o controle, aí já aumenta de novo aquela sensação. Mas assim, eu não sei alguma Uhum. coisa definitivamente para resolver, mas Sim. manter as coisas da mesma forma me conforta, melhora. Sim. Manter as coisas da mesma forma. Uhum. Certo. Então, é interessante a gente perceber que, como a gente não tem, por exemplo, o controle, né, sobre as outras pessoas, né, então, se amanhã, né, a família, por exemplo, dele, fala assim, não, a gente, né, vocês romperam, a gente não tem mais interesse de manter essa amizade, vamos dizer assim. A gente não tem o controle sobre o que as outras pessoas vão fazer, né? A gente tem controle sobre o que a gente consegue fazer. Então, por isso que a gente tem que encontrar um meio de resolver para não ficar dependente do que as outras pessoas podem ou não fazer ou permitir, né? Para que a gente consiga ter essa autonomia. Faz sentido? Faz sentido, e eu até falo que nessa questão eu ainda consigo fazer isso. Na questão do meu pai, eu estava falando com a minha mãe Uhum. esses dias, que eu Sim. tive uma lembrança de como eu evitava me sentir mal quando eu pensava que ele não ia voltar mais e que acabou. Eu Uhum. começava a criar na minha cabeça histórias que eu até achava que era por conta do luto, que hoje para mim é Uhum. ridículo, mas com 5 anos era perfeito para evitar o meu sofrimento. Eu pensava assim que ele não tinha morrido de verdade e mesmo tendo ido no velório, minha mãe fez a gente ter esse contato, né, essa visão para que a Uhum. gente entendesse, mas na minha cabeça de 5 anos ele iria voltar a qualquer momento. Ele tinha ido embora para outro estado, tinha construído outra família e ele apareceria nos meus 15 anos, porque era uma coisa que ele falava muito que queria ver, né? Porque eu tenho uma irmã Uhum. gêmea, então nós duas, assim, para ele era, eu vou ver vocês crescerem e fazer 15 anos. Então, na minha cabeça, ele tinha uma outra família e eu alimentava essa história na minha cabeça de que Uhum. ele ia reaparecer aos meus 15 anos. E aí, como você já deve Sim. imaginar, que aos 15, lá vem de novo a frustração de não ter voltado, mesmo que racionalmente eu Uhum. sei que isso é impossível, né? Mas Sim. é uma forma que eu encontrei de evitar, de aliviar a dor. Sim. E assim, você vê que como que as coisas são, né? Aconteceu algo aos 5 anos, você não soube assim, lidar e resolver, né, esse ciclo, e você deixou esse ciclo aberto até os 15 anos, né? Ou seja, se alimentou mais 10 anos, né? É como se você estivesse vivendo talvez uma parte do luto durante esses 10 anos e depois, aos 15 anos, revivesse o luto de novo como que para sua mente é como se aos 15 anos ele tivesse realmente partido. Faz sentido? Faz total sentido. É o momento E que aí você é ali que sofre. cai a ficha, né? Uhum. E agora você imagina assim, imagina você alimentando algo por 15 anos, né? Por 15 anos. Imagina você alimentando, vamos pegar um exemplo, vamos ver o que a gente pode pensar. Uma árvore.
Imagina que você plantou uma árvore e você vem aguando ela por 15 anos. E aí, que tamanho que tem essa árvore? Por 15 anos Grande, ela já né? deve tá grande, já, tudo formada, É. teoricamente. E aí você olha assim, nossa. Mas por quê? Porque você criou, né? Você alimentou. Mas passou 15 anos, né? Você sofreu e tudo mais. E você acha que depois você conseguiu lidar e fazer essa despedida? Ou você percebe que você ainda traz alguma questão mal resolvida desse rompimento? Eu acho assim que eu lido muito melhor depois desse momento, mas eu acredito que ainda Uhum, não 100%, porque eu acho que eu só direcionei para outra reação essa uhum, melhora. Por exemplo, eu busco a presença dele em pessoas. Então, eu uhum, busco essa questão emocional de proteção que eu sentia dele, que eu sinto porque era uma pessoa que me protegia muito nas outras pessoas. E entendi. assim como, é como se eu mantesse ele vivo nas pessoas. Então, na minha cabeça, Uhum, ele não ainda não está definitivamente morto. Ele está vivo em quem, olha, essa pessoa para mim é o meu pai, entendeu? E aí eu uhum, passo desde os entendi. 15 anos até hoje direcionando para pessoas diferentes, sabe? Sei. Fazer uma pergunta. Você acha que seria interessante para você criar um reencontro onde você pudesse se despedir dele, falar coisas que você gostaria de falar, talvez coisas guardadas, ou no seu pensamento, no seu coração, e também ouvir coisas que talvez você não ouviu, mas que você gostaria de ouvir, né, aos 15 anos e depois na vida adulta. Você acha que criar esse encontro entre vocês, para essa despedida que não teve, seria algo bom ou algo ruim? Olha, sinceramente, eu não sei te dizer, mas eu não acho que seria algo bom. Eu não sei. Uhum, Eu não sei porque eu tenho medo de lidar com esse tipo de coisa, né? Eu detesto despedida, detesto quando alguém vai viajar, por exemplo, eu não vou na uhum, rodoviária, não vou no aeroporto, não vou em lugar nenhum, nunca nem para dar tchau para ninguém. Eu tenho dificuldade de dar tchau para todo mundo. Então seria assim, uhum. uma situação traumática para mim, acredito que não seria legal. Certo. Dificuldade de dar tchau. Mas você percebe que, pelo que a gente conversou, ah, se a gente não desenvolve uma habilidade, né, lá atrás, em algum momento a gente precisa desenvolver ela. Porque se a gente não desenvolver, a gente não vai conseguir ter esse repertório, né? Então, por isso que você hoje me diz, por exemplo, que você tem essa dificuldade de dar tchau, de ir na rodoviária, de ir numa despedida, né, numa viagem, alguma coisa. Porque talvez possa ser, e você depois pensa com calma sobre isso, possa ser que o fato de você não ter conseguido se despedir bem, né, naquela situação aos 5 anos, não fez você aprender a fazer isso. Então, até hoje, hoje você está com quantos anos? 24. Uhum. 24 anos. Então, hoje você está com 24 anos, só que você ainda não conseguiu desenvolver essa habilidade. E se você não resolver ou não aprender ela, você pode passar mais os próximos anos, né? Mais 50 anos, quem sabe para frente, sem desenvolver ela e sem conseguir lidar com isso. Então, talvez hoje, né, agora, seja o momento realmente, dentro de um acompanhamento terapêutico, de enfrentar, né, todas aquelas questões mal resolvidas, questões que te deixam com medo, questões que te deixam ansiosa, questões. Porque aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar, vamos dizer assim, seguro, onde você está para tratar essas questões e desenvolver, criar autoconhecimento, desenvolver habilidades e sair melhor para conseguir enfrentar todos os acontecimentos daqui para frente, né, do futuro. Então depois você pensa sobre isso, tá bom? Mas foi Sim. interessante tocar nesse assunto, porque de certa forma, enquanto a gente está conversando, eu estou construindo o seu mapa de tratamento. Então eu tenho várias coisas que eu já venho pensando, né, vou desenvolvendo. Então é interessante. Então vamos avançar. Como você acha que as mudanças acontecem num tratamento por hipnoterapia? Olha, eu acho que na hipnoterapia é ressignificar as situações. Então, eu acho que talvez na hipnose você consiga ressignificar
o que já é fato para mim. Então, é por isso que eu sou muito resistente a terapias. Eu não sei Aham, se deu para perceber, mas eu sou muito resistente. Então, eu sempre soube que eu precisava. E por que que eu aham, aceitei a hipnoterapia? Porque eu vi, na minha cabeça, é uma coisa que realmente é eficaz. Porque sim. ressignifica o subconsciente, eu acredito. Não é uma coisa que eu Uhum, consiga mudar racionalmente, mas é significar o que eu não consigo mudar, entendeu? Sozinha, eu acredito. Não sim, sei se seja isso. perfeito. É isso, assim. É, você falou exatamente como que de fato ela é, né? E tem uma coisa mais que é interessante, que aqui não existe efeito mágico, né? Então, lá no entretenimento, tem aquela troca, né? Maçã que você come com gosto de cebola e tal. Isso é só para mostrar o poder da mente. Mas aqui é diferente, não é aquele efeito mágico, né? Então, é um acompanhamento terapêutico, algo mais profundo. A gente vai ter, por exemplo, a anotação de estímulos do ambiente, coisas que incomodam no dia a dia, que a gente já falou, emoções, sentimentos, reações físicas. Vamos ter tarefa para consolidar, né, os resultados. Então, aqui não é mágico, mas tem tudo a ver com aquilo que você falou, né, de ressignificar a causa de vários problemas que não foram resolvidos. A questão lá dos 5 anos, a questão do rompimento, a questão das mudanças, não são coisas de agora, né? Agora está acontecendo algumas coisas, só que é resultado de tudo que a gente aprendeu na nossa vida, né? E a hipnoterapia ela te ajuda a olhar para trás, né? Com óculos assim, olhar sua vida e conseguir falar aqui eu quero mexer, aqui eu quero mexer, aqui eu quero mexer, quero ajustar. Essa habilidade que eu não desenvolvi, eu quero. Por exemplo, aos 5 anos, essa criança não tinha maturidade ou entendimento ou qualquer tipo de emoção que ajudasse a enfrentar. Eu quero levar para ela coragem, eu quero levar para ela segurança, eu quero levar para ela paz ou tranquilidade. Então, você pode pegar, voltar nesses episódios e colocar o elemento que ajudaria você a desenvolver o que você não desenvolveu na época. Então, ela é profunda, né? O que eu posso te dizer, e ela me encantou. Por isso que eu larguei, por exemplo, eu estava no escritório 9 anos atuando na advocacia e eu larguei, né? Saí de lá para viver daqui, da hipnoterapia, porque isso me encantou, né? Então, se para você já é interessante olhando de fora, Demais. quando eu comecei a olhar de dentro, isso mexeu comigo. Eu falei, meu, eu quero ver isso daqui. Aí, quanto mais se aprofundei, quanto mais estudei, mais me apaixonei. Então, é poderoso, né? É poderoso. E eu faço essa junção. Tem um pouco de hipnose, tem um pouco de outras abordagens também. A solução não pode ser temporária, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima de algo que seja desenvolvido para que ele seja permanente, esse resultado. E seja feita a manutenção no tempo, né? Então imagina assim, você vem aqui e se eu tivesse só te ouvindo e você chorando, me contando alguma coisa, você ia desabafar, você ia se sentir melhor. Ah, desabafei, coloquei para fora. Só que na semana que vem você voltaria cheio de coisa de novo para desabafar. E aí você ia colocar para fora. Ah, tô melhor. É como se você pegasse aquele copo, ao invés de derramar ele, lavar o copo e colocar coisas novas, você tivesse só fazendo assim, ó, só jogou um pouquinho fora. E aí ele enche de novo. Só jogou um pouquinho fora. E ele enche de novo. E aqui você fica, às vezes, assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, só tirando emoção, né? Só tirando o que está no topo do copo, jogando para fora e continuando com o copo sujo. Então, a ideia, né, que eu trago para você não é deixar o copo sujo, é a gente esvaziar esse copo, criar coisas melhores, colocando lá dentro recursos emocionais, sentimentais, reações físicas, colocando tudo lá dentro. Para quando aparecer os acontecimentos, você saber reagir diferente. O seu próprio corpo, a sua própria fisiologia. Ao invés de ter aquela questão lá da mulher, lá do sofrimento, da luta e fuga, não, o próprio corpo já sentiria o prazer. Por quê? Porque o elemento que faltava, a gente colocou, né? Então, a ideia é essa, é uma coisa bem personalizada, né? Por isso que é bem interessante. Vamos lá, os pré-requisitos. Existem alguns pré-requisitos para a gente iniciar um acompanhamento. Porque, assim, você tem que estar muito engajada com a mudança, não é? Eu quero que você esteja melhor e que você melhore. Só que, mais do que eu, você tem que querer isso.
né? Então, eu faço esses pré-requisitos para a gente analisar se você está nessa etapa, onde você realmente está determinada a fazer a mudança, né, a se entregar dentro de um processo, a fazer as tarefas, a anotar os estímulos, olhar com mais atenção o que está acontecendo, tá bom? Então, o primeiro ponto é, não consegue superar sem ajuda, né? Então, assim, você já tentou sozinho o que poderia, tentou fazer uma coisa ou outra e não conseguiu. Você se encaixa nesse tópico? Totalmente, totalmente. Eu eu tô aqui exatamente porque eu realmente entendi hoje que eu não consigo Uhum, sozinha e que eu não vou conseguir sozinha. Então, realmente, eu tô sim. disposta a entrar em todos os processos, sabe? E viver todos os Uhum. processos. Muito bom. Então, isso é um ponto positivo, né, para você realmente alcançar a mudança. O primeiro, o segundo é conhecer o problema, qual é essa equação. Por isso que, até chegar aqui, por exemplo, a gente já tem aqui 1 hora junto. Talvez nem perceba, porque é uma coisa tão descontraída, tão, né, você vai engajando, vai falando. Então, até aqui, o que que eu fiz? Eu queria te ajudar a conhecer melhor o problema, né? Qual é a equação do problema? Você pode me dizer, por exemplo, que agora você conhece melhor a equação do problema? Sim, Muito bom. Então, certinho, conseguimos com êxito. O terceiro, não haver estímulos que alimente ou interrompa, né? Que mantém crescimento. Então, imagina aquela situação da pessoa que vive na dependência, por exemplo, dos pais ou de um cônjuge ou de alguém. Então, essa pessoa só toma decisões se uma outra pessoa validar, né? Então, imagina, eu só vou fechar um acompanhamento se eu falar com a minha mãe e minha mãe autorizar. Ou eu só vou fechar isso se eu falar com alguém e alguém colocar, né, fala, não, pode fazer. Você hoje, você consegue ter autonomia para tomar suas decisões, ou você é influenciada, por exemplo, pelas coisas que as pessoas falam, e isso pode influenciar ao ponto de você não ir para um acompanhamento terapêutico ou parar no meio dele e falar, não, não vou mais para frente. não, de maneira alguma. Uhum, Tenha esse, não sei se é um ponto negativo ou um ponto positivo. uhum. Realmente, nesse quesito, eu não tenho influência de ninguém. Não, assim, pode ser positivo, porque ao ponto que você tem autonomia sobre a sua vida, né? Tanto o fracasso como o resultado, né? A mudança está nas suas mãos, né? Então, assumir essa responsabilidade e ter essa autonomia, eu acho que é importante, né? Uma pessoa adulta, né? Aos 24 anos, é totalmente importante você ter essa autonomia, tá bom? Então, quem não tem essa autonomia, às vezes vive dentro de uma dependência emocional, né, de outras pessoas, ou por questões que, quando era filho, viveu dessa forma, ou por conta de parceiro, mas se você não tem, isso é muito bom. Então, certinho. Vamos para o próximo. Comportamento de vitimização, né? Então, a gente está aqui para superar os benefícios que o problema traz. Então, imagina que, dentro de todos os acompanhamentos, pode ser que os pacientes tenham ganhos secundários. E é muito importante a gente falar sobre eles, porque o que é ganho secundário? Imagina que você é criança, você e seus irmãos, e um dia você fica doente. E quando você fica doente, você percebe, por exemplo, que você não precisa ir para a escola. E você não gostava de ir para a escola. E você fica assistindo desenho. Ficar assistindo desenho quando você não quer ir para a escola, você não gosta, é bom ou é ruim? É bom? É bom, a criança vai adorar. E aí ela percebe uma coisa: quando eu fico doente, eu consigo ficar em casa assistindo televisão. E mais do que isso, se eu pedir para minha mãe comprar um Danone, um brinquedo, ela vai comprar, porque eu estou doente. Então, dentro da doença, ele vê benefícios. Ele vê que ele está tendo ganhos. Quando eu estou doente, eu ganho mais atenção, eu ganho mais carinho, eu ganho tudo que eu quero. E aí ele aprende e fala assim: eu gosto de ficar dentro do problema. E ele aprende aquilo. E isso não é só as crianças. Imagina um adulto. O adulto está lá estressado do serviço. E aí ele percebe o quê? Quando eu fico doente, eu entro no INSS, eu posso fazer isso. Porque eu fiquei com mais de 15 dias de atestado, né? Ficar de atestado já era bom, por quê? Porque eu estava ganhando dinheiro do serviço, estava saindo, ia para o cinema, tomava sorvete com os filhos, viajava, brincava, fazia um monte de coisa. E ganhava meu salário. Agora, se eu ficar com um diagnóstico, é melhor ainda. Por quê? Porque se eu ficar lá, por exemplo, eu tenho depressão. Agora eu posso ficar 3 meses em casa. Nossa,
Então, a pessoa, ela começa a se acostumar e gostar daquilo. Era uma coisa ruim. Não era para gostar, mas ela está gostando. Porque agora ela tem um salário e ela consegue tempo para ficar com os filhos, tempo para ir no shopping, tempo para tomar sorvete, até para fazer uma viagem mais longa. Então, percebe como que às vezes o problema tem ganhos que pode fazer a pessoa não querer sair dele? Sim. Você hoje acha, você tem algum ganho secundário que a gente precisa trabalhar para você não depender dele? É, alguma coisa que você realmente olha e fala assim, não, até que não é tão ruim ficar com isso, porque às vezes eu tenho atenção, eu tenho carinho, eu tenho preocupação. O que você acha? Você tem alguma coisa que se encaixe nesse comportamento de vitimização que traz um ganho secundário? Olha, hoje eu não diria não, que tem um ganho secundário nessa situação. Acho que Uhum, não. tá. Então é muito bom saber sobre isso. E se caso aparecer, você traz ele, que a gente precisa superar, né? Trazer um prazer, uma satisfação maior do que qualquer ganho secundário. Então, a gente olha aqui, perto do que a gente pode alcançar, os ganhos secundários são migalhas. A gente não quer migalhas, a gente quer realmente autonomia, né? Conseguir enfrentar as coisas, conseguir viver e para frente, né? Conseguir alcançar resultados profissionais, as coisas que você realmente quer na sua vida. Então é importante saber disso também. Uh, saber o resultado que espera, com detalhes. Por quê? Imagina, se você entra no acompanhamento terapêutico sem saber o que você quer de fato, qual que é a chance de você alcançar? Zero. Porque você não vai no ponto certo, né? Não vai no lugar Sim, certo. perfeito. Então, saber o que você espera. E aí eu te pergunto agora, por exemplo, se eu te perguntar agora, de forma detalhada, o que você quer realmente, quando você chegar no final de um acompanhamento terapêutico, o que precisa ter acontecido para você falar assim, valeu a pena eu ter participado desse acompanhamento terapêutico com o Éder? Principalmente que eu tenha controle dessas emoções. Tenha controle Uhum, que eu não dependa de outra coisa ou de outra situação ou de outra pessoa para eu conseguir me sentir bem. Se eu descobrir uhum. uma forma de me ajudar sendo sozinha, sendo eu acredito que vai ter valido a pena já. Tá. E quando você estiver, quando você não estiver sentindo que precisa da dependência dessas pessoas, o que vai acontecer? Então imagina, você está livre disso, você está livre dessa dependência. O que você vai fazer quando você estiver livre disso, que te incomoda? Eu acredito que tudo isso que acontece, que me mantém presa, me impede Uhum, de evoluir, de crescer, né? Então, eu acredito que quando eu estiver livre disso, eu vou uhum, conseguir, eu acho que conquistar até uma autoestima do eu posso, sabe? Eu consigo, eu não preciso disso ou daquilo, eu vou conseguir sozinha. Então, eu acredito que crescer, uhum. eu vou evoluir. Tá, não evoluir. Agora vamos tornar ainda mais específico. Imagina que você já se liberou dessa dependência, você já adquiriu essa autoestima. Qual vai ser a primeira coisa que você espera conquistar depois que você estiver livre de tudo isso? Seria uma situação, eu É não uma coisa entendi o que. específica, por exemplo, porque assim, a gente tem que pensar em elaborar um objetivo no positivo, né? Quando você fala, por exemplo, não depender das pessoas, você está no negativo, né? Quando você fala conquistar a autoestima, beleza, aí é positivo. Só que conquistando essa autoestima de forma específica, o que você vai fazer, né? Com essa autoestima elevada, o que você vai ganhar? O que você vai fazer, por exemplo? Eu vou fazer uma palestra, eu vou apresentar alguma coisa, eu vou entrar em um curso, eu vou. O que essa mudança vai fazer e vai trazer de novo para a sua vida? Porque quando a gente Olha, olhar para o acontecimento, a gente vai falar assim: olha, deu certo, assim, a gente conseguiu alcançar. Ela já fez aquilo que ela falou que iria fazer, entendeu? duas coisas assim que me vem na cabeça, eu não sei se seria a resposta, mas o primeiro é que Uhum, eu tenho uma dificuldade muito grande de tirar a habilitação. Eu já fiz todas as aulas, todas, uhum, todas, 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 e só falta marcar a prova, e eu não consigo.
porque Hum, na minha cabeça eu vou reprovar, eu não consigo. Eu dirijo bem, eu ando bem de carro, eu sei tudo, mas eu não consigo. E eu acho que é porque sim. talvez seja uma questão do benefício secundário, né? Porque assim, se eu não dirijo, as pessoas podem me levar para os lugares. Então, Uhum, talvez, se eu dirigir, é uma coisa que, se eu tivesse, conquistasse essa autoestima, essa força, eu teria coragem de ir lá tirar minha habilitação e dirigir, sabe, sozinha. uhum. Ah, agora ficou específico. Vamos levar para os lugares. E você vê como que é interessante. E você conseguiu até desenvolver um autoconhecimento ao ponto de você olhar, observar por fora uma situação e você mesmo já conseguir encontrar um ganho secundário. E você pode falar, eu não quero esse ganho secundário. Andar de carona é migalha. Eu quero assumir o volante e eu ir para onde eu quiser. É autonomia. E aí eu levo eles, né? Ou seja, eu não vou ser o passageiro, eu vou ser o personagem principal. Eu vou sentar no carro e eu vou para onde eu quero. Então, quando você marcar a prova, quer dizer que esse acompanhamento terapêutico está trazendo resultado. Seria isso? Sim, sim, com certeza. Beleza. Porque Então, é vamos uma lá. questão bem pontual que Uhum. acredito, não sei se é porque dirigir é uma mudança, né? Porque eu tô acostumada com Sim. uma coisa. Então, na minha cabeça, tudo de ruim que você possa imaginar passa por ela para que eu não tire habilitação. Eu comprei o Uhum. carro às vezes fica parado aqui na minha varanda, ou muitas vezes ele ficava junto com o meu namorado, porque ele levava eu Sim. para os lugares. Então, assim, isso talvez me deixou presa, né? E aí eu não consigo tirar a habilitação de forma alguma, Uhum. mesmo sabendo tudo, dirigir e não Sim. consigo. E quando você pensa que não consegue, vem alguma emoção te incomoda, assim? Você pensa, por exemplo, no carro, pensa em tirar a carteira, alguma emoção ou algum incômodo que a gente pode representar por emoção aparece? Assim, é a questão do surto mesmo, assim, de pensar na prova eu me descontrolo completamente, sabe? Eu evito pensar nisso porque me dá um medo, um Hum, pavor tão grande que aparecem coisas na mente que não existem. Por exemplo, é, eu não vou conseguir trocar marcha, não vou conseguir. É um desespero, assim, de emoção é um hum, desespero, medo, medo, completamente medo. perfeito. É interessante porque quando a gente for trabalhar esse ponto específico, a gente vai instalar outras emoções, sentimentos e reações físicas no lugar desse desespero e medo. Por isso que eu falo que isso é maravilhoso, porque a gente vai conseguir pontualmente ir lá e trabalhar essa questão. Agora, a gente pode voltar para a nossa apresentação e você falar. Você sabe o resultado que você espera? E aí seria isso que eu Seria falei isso? Sim. da questão É, de ter autonomia para dirigir tirar o meu a. carro, para tirar a Isso. habilitação, para Então, o tomar resultado. frente das coisas da minha vida como resultado, né? Perfeito. Perfeito. E lembra que a gente falou que os resultados, né, são repertórios que vai amadurecendo e consolidando. Então, quanto mais coisas novas você marcar, quanto mais coisas novas você ficar expostas, você está aprendendo a lidar com as coisas novas, e quando você marcar a sua carta, você tirar essa habilitação, vai ser um êxito tão grande de emoção, de sentimento, bons, que vai sobrepor essa linha, né, que você tinha de problema, de não conseguir mudanças, e dali para frente você vai ficar cada vez mais acostumado com aquilo. Então vai ser cada vez mais fácil, porque você superou um obstáculo grande, você fez uma grande mudança, você marcou a sua prova, algo que você não conseguia. Então, beleza, então eu posso dizer que saber o resultado que espera é importante e essencial. Então, o resultado que você espera, que a gente pode entender como resultado da mudança, é você marcar para fazer sua prova, né? Perfeito. Então, isso é maravilhoso, porque agora a gente já tem algo específico. Então, vamos ver. E a última, disposição para mudar, né? Você falou que está com disposição, né? Vai se entregar e vai fazer tudo que tem que ser feito. Então, é isso mesmo? Está disposta? Com toda certeza, disposta a Perfeito. entrar Então, de você cabeça no processo. atingiu com êxito esse,
objetivo. Então, você pode, Sim. passando os pré-requisitos, a gente pode ir no acompanhamento junto. Talvez você nunca tenha visto algo parecido com isso, nunca vai ver. É algo que eu desenvolvi para realmente conseguir validar, né, e entrar no acompanhamento, porque eu falo que esse trabalho é um trabalho artesanal, é um trabalho que a gente consegue ir trabalhando assim de uma forma personalizada. Então, a pessoa ela tem que estar muito disposta a enfrentar essas situações. Por quê? Porque ela já passou 24 anos sem enfrentar. E aí ela fala, eu tenho medo disso, eu não posso me expor àquilo, porque é o meu corpo. Mas agora é o momento. Agora é o momento de você se expor àquilo que incomoda. Porque na hora que aparecer incômodo, você tem que trazer. E a gente vai resolver aquela situação. Mas quando eu vou na despedida e eu me sinto mal. Mas agora que é o momento de você trazer, porque você tem a possibilidade de mudar isso, né? Então, agora não é o momento de você ter medo e tentar se fazer de forte. Aqui é o momento de você abrir as suas vulnerabilidades, enfrentá-las, confrontá-las, né? Aprender, desenvolver habilidades novas e depois continuar a sua vida com autonomia, tá bom? Então, vamos ver o que temos aqui. Como acontece na mente, né? Então, aqui eu fiz uma divisão. A mente consciente, ela está aqui na frente, né? É aquele racional, são coisas que você consegue raciocinar, né? Então, quando eu te perguntei dos sintomas, você me trouxe alguns. Por quê? Porque os sintomas estão aqui na mente consciente. São coisas que você consegue, emoções, sentimento, angústia, o estômago, isso, aquilo. São coisas que você consegue me trazer. E quando eu pergunto, por exemplo, qual é a causa? A causa a gente vai buscar ela lá no seu subconsciente, com a hipnose, que a gente vai deixar no estado de relaxamento muito profundo, trazer, né, esse subconsciente mais para fora, e a gente vai conseguir acessar esses eventos e trabalhar eles. E ali a gente vai encontrar as causas, né, as coisas que, de fato, foi tão impactante na época e você não tinha habilidade psicológica para desenvolver, mas você conseguiu desenvolver. Né? Agora, você tem a possibilidade de conseguir desenvolver. E aí você vai lá e consegue resolver de forma pontual para avançar. O inconsciente, vamos dizer assim, que é o reptiliano, né? É aquela parte mais antiga do nosso cérebro que ela cuida da respiração, dos batimentos do coração. São coisas que a gente não precisa mexer. Ela vai funcionar, você vai estar dormindo, ela vai estar funcionando bem. Então, deixa ele trabalhar bem. Mas o nosso foco principal é aqui, ó. É nesses dois, né? O consciente, que são as demandas pontuais que você vai trazer, e também o subconsciente, que a gente vai buscar a causa dessas demandas pontuais. Então, a gente vai juntar e trabalhar nesses dois, tá bom? Como é que a gente trata um problema que está no subconsciente? Não faço a menor ideia. Então, vamos ver aqui. A gente vai aqui, ó. Como acontece na mente, vai pegar aqui, ó. Acessar. Então, a gente vai acessar, entrar ali no subconsciente, encontrar, fazer esse caminho, e quando chegar, a gente vai reprogramar. O que é reprogramar? É trazer novas programações. Então, diante de uma situação, ao invés de você sentir medo, pavor, vamos instalar ali uma coragem, uma determinação. Quando eu penso na prova, eu sinto, você comentou aqui, vamos ler aqui o que você comentou. Desespero e medo. Imagina você pensar na prova e sentir prazer e alegria de saber que você tem a liberdade de ir para qualquer lugar no seu carro. Então, são coisas que a gente pode reprogramar. Para quando você pensar, né, o estímulo interno, o pensamento, ao invés de você vir um desespero e medo, eu quero que venha coragem e alegria. E é isso. Então, a gente vai refazer o caminho. Ao invés de pegar o primeiro caminho, que é o normal, que é o que vem acontecendo, a gente vai fazer um desvio. Opa, quero ir para cá. E aí, dispara a alegria. Né? Então, a gente tem condições de fazer isso, tá bom? Dentro de um acompanhamento terapêutico. Só existe uma pessoa no mundo que consegue fazer isso de maneira controlada. Entrar na sua mente e reprogramar o seu subconsciente. Quem é essa pessoa? Eu diria que você é uma pessoa que tem conhecimento para isso, não? Não, é você. E eu vou te Eu? mostrar isso. Você é a Nossa, pessoa eu que vai só um entrar. minutinho, tem alguém me ligando desesperado, eu não tô Pode, entendendo o que tá pode acontecendo. atender. Eu vou atender rapidinho, tá bom? Tá bom, pode atender.
Voltei. Ah, sim, tá bom. Então, como eu estava falando, é você. E a gente vai perceber isso. Então, por isso que eu falo que tem que exigir muito vontade, né, e disposição. Porque é você que vai ser exposta a tudo aquilo que te incomodava para você conseguir enfrentar e trazer soluções. Entendeu? Sim. Então, é você. E você vai ver isso. Eu tô aqui só 1%, eu tô aqui só para te acompanhar, mas só para te orientar e guiar o caminho, mas 99% é você. E como que funciona a estrutura dos tratamentos, né? Então a gente tem aqui um mês, né? São as pessoas que já estão em processo de resolução. Então ela já sabe como que resolve, ela já está no caminho, ela já sabe, assim, eu já faço alguma coisa, uma meditação, uma oração, um exercício, alguma coisa, eu já sei o caminho, só preciso de um empurrãozinho. É uma pessoa que precisa de um mês. São 30 dias de acompanhamento, anotando estímulos e também fazendo tarefa. Temos a segunda opção, que é 3 meses, 90 dias de acompanhamento. A pessoa não sabe o processo de solução, ela conhece os problemas, ela sabe da equação, ela sabe quase todos os sintomas e todos os acontecimentos, né? Possivelmente ela já consegue trazer alguma coisa da infância que ela acha que tem relação, mas ela não sabe qual é o caminho para resolver. E temos aqui de 6 meses, né, que são transtornos com tratamento com estimulativo. E aí já é uma coisa mais séria, são questões de vícios, né, a pessoa tem vários estímulos, bioquímico, né, o cigarro, a bebida, então são outras coisas que não é o seu caso, tá bom? Então você ficaria aqui entre os 3 meses, que seria o tempo suficiente para trabalhar várias questões, né, vários objetivos pontuais. E no caso, essa identificação do tempo necessário de 1 a 3 meses, é você quem faz ou é o paciente que faz, no caso? Você pode escolher, assim, você pode começar por esse, né, de um mês, ver o resultado que você vai alcançar, e se você quiser fazer um upgrade, e para o de 90 dias, que é 3 meses, você pode fazer, tá? O de 3 meses, o bom é que você consegue trabalhar várias questões, né? Então, imagina assim, tem a questão lá de tirar a carta, é uma situação. Tem outros eventos que envolvem a questão que aconteceu lá dos cabides, né, dos ganchos lá com os bebês. Tem a outra situação com seu pai, aos 5 anos. São situações diferentes, que pode exigir abordagem diferente. Então, quanto mais você tem de tempo, mais você consegue trabalhar as questões diferentes, né? Então, imagine só, por exemplo, a questão da despedida, tem uma terapia que chama terapia do leito, né? Que seria essa terapia, que seria a questão de você se despedir, conseguir falar, conseguir ouvir, conseguir resolver aquela questão e avançar. Tem outras questões, por exemplo, que são as específicas, que é a questão lá do cabide, da mudança, né? Tem outra questão que é referente ao carro. Então, são coisas diferentes que está relacionado em algum certo momento, mas quanto mais tempo você tiver de acompanhamento, mais a gente consegue trabalhar questões diferentes que forem ali aparecendo, mas que têm relação com o objetivo principal, que é conseguir resolver questões diante de mudanças, né? Conseguir se acostumar a fazer mudanças sem sofrimento, sem dor, sem incômodo, entendeu? Então, quanto mais tempo, mais a gente consegue trabalhar mais questões que você Entendi. tiver de demanda, tá bom? Porque assim, a gente pensa que em um mês, né, que são 30 dias de acompanhamento, a gente vai trabalhar com uma situação e vai acompanhar ela por 30 dias, para a gente conseguir, de fato, consolidar mudanças dentro daquela situação, né? Então, a gente tem que ter foco para especificar o que a gente vai trabalhar primeiro, trabalha aquilo, vai desenvolvendo, depois escolhe o que a gente vai continuar, se vai ser aquilo, ou se vai ser uma outra coisa, mas que tem relação. Porque no seu caso, a grande dificuldade é lidar com mudanças. E eu lidar com mudanças pode estar ligado com essas situações que aconteceram. Então, a gente voltar nessas situações e reprogramar, né, reeditar, alterar, né, as emoções, sentimentos, cenários, essas coisas, vai levar um pouquinho de tempo. Então, a gente precisa, quanto mais queixas, mais situações, mais tempo, tá bom? Tá bom. Primeira fase. Então, aqui a gente tem a primeira fase, que é a de se programar o problema. A gente vai entrar lá e vai criar uma solução para esse problema, levar recursos.
É uma sessão online, responsabilidade minha fazer essa desprogramação, porque eu tenho, né, habilidade, eu que estudei e tudo mais. E eu vou usar a hipnose, vou usar também a programação neurolinguística, vou usar outras ferramentas, e é responsabilidade minha. Agora, a segunda fase é sua, né? Você vai estar em casa, você vai ter que fazer o quê? Responsabilidade do cliente. Anotar os estímulos e fazer as tarefas. Então, a gente vai elaborar tarefas para consolidar os resultados. A gente vai anotar os estímulos para perceber coisas que te incomodam que precisa ser acompanhada. E aí você vai me trazer esses estímulos. Então, você vai estar que você teve uma reação de irritação, sem motivo, né? Ou você surtou com uma situação que depois você para e fala, mas não deveria ter surtado. Eu queria ter reagido diferente nessa situação. Aí você anota ela e a gente pode trabalhar ela, entendeu? De forma específica, para você aprender a lidar de uma forma diferente com esses acontecimentos quando aparecer de novo. Então, é uma fase minha, uma fase sua. Sim. Aqui tem a história do copo, lembra? O copo chega cheio. A gente precisa fazer o quê? Ir derramando esse copo para depois limpar ele e deixar ele cheio de coisas boas, cheio de recursos, né? Questões fisiológicas, pensamentos, emoções, tudo novo, para você conseguir lidar de uma forma diferente com todos os acontecimentos dali para frente. Então, vamos ver aqui. Estrutura dos tratamentos. Então, a gente tem aqui, tem 3 tipos de sessões, né? A primeira é a desprogramação com hipnose, que pode levar até 2 horas e meia. Por quê? Porque a gente vai voltar em situações que talvez você não conseguiu lidar, né, com mudanças, e a gente pode voltar nessas situações uma a uma. Então pode ser que apareça 2, pode ser que apareça 3, pode ser que apareça 4, e a gente vai ir tratando, acompanhando cada uma, isso numa sessão. Por isso que ela pode levar até 2 horas e meia, tá bom? Tá bom. Aí temos outra que é direção e velocidade. Imagina assim, você fala para mim, olha, a gente tratou aquela questão de eu conseguir tirar a carta, né, já consegui marcar e tudo mais, já consegui ver a mudança. Só que eu quero velocidade, eu quero que essa mudança fique ainda mais intensificada. Então a gente vai criar, por exemplo, um ensaio mental para você se ver no carro, para você se ver dirigindo, para você se ver fazendo a prova, e você sentindo bem. E acionar uma âncora de acesso de emoção para quando você sentar no carro, você acionar ela e você sentir essa coragem, você sentir essa emoção. Então, isso é o quê? Isso é dar velocidade. Você percebe que já está no caminho, conseguiu marcar, só que precisa de um reforço, de uma emoção, de um estado emocional melhor. E aí a gente vai trabalhar essa sessão nisso, né? Agora tem outra que é a direção. Você fala assim, nossa, a gente fez lá aquela sessão, mas eu não senti que teve talvez o resultado que eu esperava. E aí a gente vai fazer o quê? Então, vamos olhar a direção, né? Será que a gente olhou realmente? Será que você trouxe realmente o problema que precisaria dar atenção? O que acontece às vezes? A gente está ali trabalhando a rejeição dos pais, rejeição da infância. Aí a gente foi lá e conseguiu ressignificar um monte de situação. E aí você vem e fala assim, eu estou sentindo a rejeição ainda. Aí eu falo, mas a gente trabalhou, né, isso. Como que está o seu relacionamento hoje com as pessoas próximas? Ah, nossa, meu namorado já faz 6 meses que não me procura. E como você se sente? Rejeitado. E como é o relacionamento com a sua mãe, com o seu pai? Ah, eles me rejeitam, parece que eles não me amam, parece que dão mais atenção para os outros filhos. Ou seja, existe um estímulo ativo hoje que está fazendo com que você reforce aquela emoção da rejeição. Então a gente precisa mudar a direção e olhar para essas situações pontuais, né? Então vai ter as duas situações, ou a direção ou a velocidade, tá bom? E temos também essa questão do acompanhamento, que esses 30 dias, esses 90 dias, a terapia, ela está acontecendo durante esses dias. A terapia não acontece só aqui, né? Então aqui você vai entender, você vai desenvolver as habilidades, você vai saber como usar as ferramentas. Agora, no dia a dia, que você vai colocar elas em ação, vai praticar. E a mudança, a terapia, ela acontece quando você não estiver comigo também. Ela vai acontecer quando você estiver nesse acompanhamento e vai continuar quando você sair do acompanhamento, né? Então, é uma terapia que ela não é só na sessão. Você pensava que a terapia, ela acontecia só na sessão, quando você está conversando com o psicólogo, com o terapeuta, ou ela continuava fora? Qual que era o seu pensamento?
Eu acredito que eu pensava que fosse realmente só na terapia, que o que acontece pós é o que eu vou refletir sobre, mas só eu pensava Aham. que era só na reflexão mesmo. Sim, então você percebe que é muito além. E grandes partes dos profissionais da saúde mental, às vezes, acabam pecando em não falar para o paciente que ele está em uma terapia constante, que as tarefas, né, as anotações, faz parte de um grande autoconhecimento que vai fazer ele ficar mais ciente. Por quê? Imagina só, você passou por uma situação, uma briga. Quando você está dentro da briga, você não consegue ver solução. Você não consegue, você não quer a verdade, na verdade, você quer poder, você quer convencer que você está certa. E não tem nada que a outra pessoa fale que mude, porque você está no estado do problema. Você acessou esse estado do problema, e tudo que você vai trazer ali é problema. Então você vai trazer tudo que a pessoa já fez de ruim para jogar na cara dela, para você justificar que você merece estar brava e que você tem razão de estar daquele jeito. E a outra pessoa da mesma forma. Então não vai ter resolução, você vai ficar brigando, 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 brigando. Quando você pega e para, depois desse acontecimento, e você escreve, o que você fez? Você vai olhar de fora. Você não está mais na cena, você vai olhar para o caderno, você desassociou. Você não está sentindo todas aquelas emoções da briga mais, porque agora você só está lendo a história. Você vai sentir um pouco de incômodo, mas agora você está olhando para ela de fora. E aí você começa a ver, fala, nossa, aqui eu não deveria ter falado isso. Aqui eu não deveria ter feito dessa forma. E aí você percebe, às vezes, olhando de fora, que talvez você poderia ter feito e falado coisas diferentes, que agora você se arrepende. Então, quando você tira você da história e coloca num papel, escreve, anota, além de você conseguir ver melhor, a gente consegue trabalhar de forma pontual para você voltar nesses acontecimentos, mas de uma forma diferente. Reagir diferente para ver como que você ficaria. Dá para entender? Sim. Então, acontece a terapia toda a sequência, né? Então, a terapia está acontecendo aqui. Quando você for para casa, né, se a gente tiver em acompanhamento, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, a terapia continua, tá bom? Uhum. Um mês, uma sessão de desprogramação, 30 dias de acompanhamento de reprogramação, com tarefas, anotação de estímulos, e uma sessão de retorno. E se caso acontecer alguma coisa assim que você perceber, nossa, eu preciso entrar em sessão, aconteceu uma coisa que eu não estou conseguindo lidar, e aí você me fala que a gente entra, né? Quantas forem necessárias. Se acontecer alguma coisa, você fala, nossa, eu preciso, eu vou olhar, vou falar com você, e se for necessário a gente marca e entra, tá bom? E 90 dias aqui, ó. São 3 sessões de desprogramações, né, que você consegue trabalhar questões diferentes, ir lá nessas situações, trabalhar elas. 90 dias de acompanhamento, tarefas e anotação de estímulos e uma sessão de retorno. E quantas sessões foram necessárias de acompanhamento nesse período? Se você perceber que aconteceu alguma coisa muito grave, alguma coisa que você precisa de atenção, você vem falar comigo e a gente marca, tá bom? Então, Sim. essa é a sequência. O estado de hipnose, existe uma grande diferença. Por quê? Lá no entretenimento, que é show, você precisa ter muita profundidade, muita intensidade. Aqui não. Aqui você só precisa estar com a atenção voltada e seguir minhas orientações. É muito simples, né? Então, a clínica, ela fica aqui embaixo, porque é uma hipnose controlada. Eu estou ali com você. E tem uma outra questão. Você não vai perder a consciência, você não vai perder o controle, não vai ter nenhum apagão, não vai dormir, você fica o tempo todo conversando comigo. É uma coisa acordada. Se você quiser, você poderia fazer até de olho aberto, não precisa nem fechar os olhos, não é? Então a gente fecha os olhos só para ficar mais relaxado, para se concentrar melhor. Então, o que você vai sentir? Relaxamento mais intenso, menos sensibilidade nas mãos, alteração na temperatura, alteração na respiração, pálpebras brilhando, né? Você vai perceber que o olho está mexendo. E pensamentos por conta própria. Vamos fazer aqui ó, um experimento interessante para você ver. Esse pensamento por conta própria. Fecha os olhos. Fala para mim uma cor. Vermelho. Outra. Amarelo. Outra. Verde. Outra. Azul. Branco. Outra. Isso. Laranja. Pode abrir os olhos. Isso, pode abrir. Qual dessas cores você percebeu que ela veio, ela saiu, mas você não tinha escolhido ela? Você não escolheu. Ela simplesmente bateu e saiu.
A partir ali do azul, que eu falei amarelo, azul, já não tava saindo automático já. Só o vermelho que eu pensei bem, pra te falar. E o laranja saiu sem eu nem ter falado, porque eu tava falando, pronto, aí você, laranja, né? Então, você vê, esses pensamentos é o quê? Quando eu falo com você rápido, e pode ser que no acompanhamento, em alguns momentos, eu vou falar rápido, e realmente é para que o racional não consiga acompanhar. Porque o seu subconsciente, ele tem, vamos dizer assim, livros, e tem anotado todas as cores. Ele também tem um livro de todos os números. Então, quando eu falo rápido e o consciente não consegue acompanhar, essas palavras voluntárias, elas vão sair. Aí você percebe o quê? Que quando eu falar rápido, não quer dizer que eu vou ficar para falar porque eu não estou conseguindo entender. Não se preocupe com isso. Faz parte também, né, do procedimento eu falar justamente para o racional não acompanhar e vir palavras voluntárias. Você fala assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o primeiro nome, e só fala, só sai. Vai ter um momento que eu vou falar, por exemplo, dia ou noite, dia ou noite, dia ou noite, dia ou noite. Só fala dia ou noite, sem se preocupar se é certo, se é errado. Dentro ou fora, dentro ou fora, dentro ou fora. Dentro. Sozinho acompanhado, sozinho acompanhado, sozinho acompanhado, acompanhado. Então, assim, faz parte. E você não precisa nem se preocupar em querer acertar ou errar, se é verdade, se não é. Né? Porque é tudo faz parte. Tá bom? Tá. Eu vou falar para você da terapia de partes. Como que funciona? Se a gente for fazer a regressão, como que ela vai funcionar? Imagina que está você no momento atual. E você tem um peso. Esse peso é grande, né? Você sabe o peso que você carrega, como que é difícil, quais são os sintomas, quais são as dores e tudo mais. E aqui atrás tem um acontecimento que a gente não sabe qual que é ainda. E é um peso pequenininho, ele começou lá atrás. Só que, com o tempo, tem uma causa emocional inicial que desencadeou algo que começou a te incomodar. Era pequeno, só que com o tempo foi crescendo a intensidade e também foi crescendo esse peso. E aí hoje você está com esse pesão. Esse peso, como que a gente vai fazer para retirar ele? Qual é o nosso plano? Se a gente for direto nele, o que vai acontecer às vezes? É aquela questão dos sintomas, que a pessoa desabafa uma semana, na outra semana tá cheio. Aí desabafa de novo, outra hora tá cheio. Por quê? Porque ela não veio aqui, né? Ela foi aqui no peso agora, mas agora não é a causa às vezes. Ela tem que voltar no inicial, algo que aconteceu lá atrás, que está reforçando. E quando ela volta, ela resolve essas demandas. E aí, automaticamente, ela chega nessa demanda e tem um impacto muito grande, até chegar ao ponto dela anular, né? Não sentir mais. Então, você está diante de uma situação e você ia ter uma reação, né? Você está pensando, eu vou tirar a carta, e aí os pensamentos de medo, de pavor. Só que agora você tirou aquilo dali, não tem mais o que traria o medo e o pavor. Quando você pensar nisso, você vai ser o gatilho que vai acessar agora o prazer, a confiança, a alegria. Então você acaba retirando esse problema atual, resolvendo as situações da demanda passada. Tá bom? Sim. Então, essa é a primeira parte. Então, beleza. Os investimentos eu vou falar depois. Vou fechar aqui. Né, vou parar de compartilhar. Você está me ouvindo bem? Então, deu uma baixada no volume, eu tô tentando descobrir se foi porque ligaram pra mim. Eu vou desativar o som e ativar de novo, só um minutinho. Isso. Fala pra eu ver. Oi. Aqui só Não. deu um pouquinho de... Se eu soltar tirar o meu, eu vou tirar o meu e colocar de novo. Isso, só ficou um pouquinho chiado. Você tá com fone de ouvido? Não, mas eu acho que é porque depois que me ligaram ficou ruim, ficou bem ruim. Uhum. Acho Ficou que um eu teria pouquinho que chiado, reiniciar a né? ligação, mas tá gravando, né? É um problema. Então, se você quiser, você pode fazer o quê? Você pode sair e entrar de novo no link que eu Tá te bom, deixa enviei. eu fazer. Uhum, tá bom, vai lá. Pronto, melhorou. Voltou 100% agora. Isso. Eu acho que é alguma interferência da ligação. Sim. Aí tá tudo certinho. Então, beleza. Então, agora a gente vai fazer uma experiência bem interessante, que é a seguinte. Imagina uma emoção, um sentimento bom,
que você gostaria de descobrir qual foi a primeira vez que você sentiu ele na maior intensidade. E depois você vai conseguir, no dia a dia, acessar de novo essa emoção e sentimento de uma forma mais fácil. Qual seria essa emoção, sentimento que você escolheria? Amor. Acho que seria bom saber qual foi a primeira vez que eu Aham. senti. A primeira vez que você se sentiu mais amada ou a primeira vez que você mais amou? Nossa, que pergunta difícil. Nossa. Mas acho que é a primeira vez que eu mais amei. Tá, a primeira vez que você mais amou. Tá bom. Então vai ser bem interessante. Então vamos lá. Eu vou pedir para você olhar para cima, tá? Você vai olhar para cima, no meio da sua testa, mas sem levantar o pescoço. Não precisa levantar o Ah, pescoço. Deixa o pescoço reto, só os olhos. Os olhos vão para cima, no meio da testa. Isso, e fica olhando para cima. Isso. Segura assim, dessa forma. Primeiro a gente está fazendo o quê? O cansaço ocular, que é uma forma de você se aprofundar ainda mais dentro do seu subconsciente. Você vai estar afastando um pouquinho do seu racional, limpando a sua mente, seus pensamentos. Isso faz grande um processo. Quando você começar a perceber que está incomodando e você sentir vontade, desejo de fechar os olhos, você pode fechá-lo e a gente continua com os olhos fechados. Quando você perceber que está incomodando, isso, continua com os olhos fechados. Agora vamos fazer 3 respirações bem profundas para a gente ficar com o corpo relaxado. Primeiro, puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta, isso. Deixa esse relaxamento ir para o seu corpo. Agora tudo que importa é minha voz. Seus pensamentos começam a se desfazer como se fossem algodões, como se fossem aqueles algodões, nuvens se despedaçando no céu. E os pensamentos vão embora com o vento e você vê os pensamentos indo embora. E agora tudo que importa é a minha voz, e tudo que importa é a sua história. Tudo que importa é esse momento que você amou pela primeira vez. E a gente vai conseguir descobrir dentro da sua história tem um livro. E esses livros, ele funciona da seguinte forma: existe um livro e na capa está dizendo o quê? Todas as vezes que a Laura amou. Mas existe um momento que foi o ápice, que ela amou mais. E a gente vai atrás desse momento. E o subconsciente, ele vai trazer, ele vai abrir esse livro, ele vai folhear e vai ser maravilhoso. Então, agora que o relaxamento já está nos seus pensamentos, deixe esse relaxamento do seu corpo. Solte o ombro, deixe esses ombros soltos. Isso. Deixe o seu corpo solto. Deixe que saia, que essa energia percorra pelo seu corpo, sua barriga, sua perna, seu pé. Deixe a palma do pé sobre o chão, onde estiver. Sua mão solta também. E agora esse relaxamento também entrou no seu corpo. Isso é maravilhoso. Dentro do seu corpo, dentro da sua mente, os seus pensamentos foram embora e tudo que importa agora é minha voz. E agora imagina uma escada que desce, uma escada da forma que você quiser, do desenho que você quiser, uma escada imaginativa, com corrimão, sem corrimão, com degraus quadrados, redondos, coloridos, a coisa da forma que você quiser. A sua mente já viu várias escadas e ela conhece, ela sabe criar vários modelos também. Então, do jeito que você quiser interpretar. E agora, imaginando uma escada, você consegue imaginar uma escada? Se você consegue, balança a sua cabeça para mim. Isso, você consegue imaginar uma escada. Imaginando essa escada agora, a gente vai fazer uma descida de 10 a 1. E descendo de 10 a 1 é como se cada degrau fosse um aprofundamento ainda mais profundo dentro da sua história, para a gente encontrar esse momento que você mais amou na sua vida. Então agora eu conto 10. E no 10, você começa a perceber que existe um momento dentro de você de mais relaxamento. Agora você está mais relaxado, os seus pensamentos estão mais relaxados, seu corpo está mais relaxado. E você está mergulhando num processo de autoconhecimento, para olhar para a sua história. E esse momento é seu.
esse momento é seu, e o seu corpo sabe como que é estar relaxada, e ele já sentiu esse momento antes, e ele sabe acessar um momento ainda mais de relaxamento. Eu conto 9, e no 9, a gente pode imaginar que o subconsciente tem vários livros. Existem salas, e dentro dessas salas, gavetas, e dentro dessas gavetas tem livros. Existe ali livro, o livro de todos os momentos que a Laura amou. E está escrito ali, um evento, o segundo evento, o terceiro evento. Todos os eventos da sua história estão ali dentro. Desde quando você era pequenininha, desde quando você estava ali no ventre da sua mãe, desde quando você era uma bebezinha ali na infância, lá no prezinho, depois crescendo, você foi crescendo, chegou na sua com 2, com 3, com 4, com 5 anos, com 6, com 7, com 8, você foi crescendo e a sua história está registrada lá dentro. Todos os momentos que você mais amou estão lá dentro. Isso você vai conseguir acessar agora. E a gente continua descendo. Eu conto 7, 6, 5, 4, 3. E o subconsciente começa a folhear essas histórias do momento que você sentiu mais amado. E ele sabe como que é se sentir amada. Ele sabe como que o seu corpo reage quando você se sente amada. Ele sabe como que a sua respiração reage quando você se sente amada. E você consegue imaginar essas histórias, são histórias, momentos da sua vida, que você se sentiu muito amada. E a gente está chegando cada vez mais perto. E quando eu chegar no 1, a gente vai chegar numa porta. E quando eu abrir essa porta, você vai mergulhar nessa história. Você vai mergulhar dentro desse livro dos momentos que você mais amou. E a gente vai encontrar o momento principal, aquele que você falou assim, nossa, nesse momento, realmente, eu mais amei. Eu mais amei, eu também mais senti amada. Pode ser que seja a mesma cena de você amar muito, você também se sentir muito amada. Ou pode ser que você esteja só amando muito, mas você vai descobrir, vai chegar nessa cena. E a gente vai descendo, e eu conto 3, eu conto 2, eu conto 1, dentro ou fora, dentro ou fora, dentro ou fora. A primeira coisa que vem na sua cabeça, dentro ou fora, dentro ou fora, dentro ou fora, dentro ou fora, sozinho acompanhado, sozinho acompanhado, sozinho acompanhado, sozinho acompanhado, sozinho acompanhado. Isso, dia, noite, 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 dia, noite. Isso, agora abre esse livro, nessa história, essa daí que você consegue ver, e é o momento que você mais amou. Entra nessa história. O que está acontecendo aí? Aonde você está? Você está em algum lugar? Onde você está? Onde que você está? Você está se sentindo amada? Você está amando? O que está acontecendo? Fala para mim. Isso, olha. Eu não consigo ver. Isso. Então vamos fazer mais uma contagem de 5 a 1. Para a gente ir mais profundo. Para a gente se sentir amada. Mais profundo. Agora, eu conto 5 e você volta para a escada. E quando eu conto 5, você imagina todos os momentos que você se sentiu amada e que você amou. Todos os momentos que você amou. Por quê? Porque você tem amor dentro de você. Você tem amor dentro de você. Você aprendeu isso em algum momento da sua vida. E quando você aprendeu, você percebeu que era bom aquilo. Você percebeu que aquilo mexia com você. E aquilo era uma sensação gostosa de sentir. Às vezes no seu peito, às vezes nos seus pensamentos. Às vezes você tinha a reação até de chorar, de amor, ou de felicidade, que está envolvida ali naquele momento que você mais amou. E agora a gente vai fazer uma descida. E nessa descida eu vou contar de 5 a 1. E contando de 5 a 1, a gente vai chegar nesse momento que você mais amou. Nesse momento que você mais amou, dentro da sua vida, da sua história, tem livros. E dentro desses livros tem história do momento que você mais amou. A Laura, o momento que a Laura mais amou. E a gente vai começar a descer esses degraus. E quanto mais perto dessa porta que a gente vai chegar no 1, a gente vai chegar no momento que você mais amou na sua vida. O momento que você falou assim, realmente, nossa, como é bom amar. E esse momento vai chegar e você vai trazer, o seu subconsciente vai colocar assim, como se fosse para você agora, numa tela. E a gente vai começar a descer. E eu conto o 4, e no 4 o subconsciente começa a vasculhar e começa a procurar dentro da sua história os momentos que a Laura mais amou. Qual é o momento que a Laura mais amou? E o subconsciente começa a procurar dentro desses livros e folheando. Ele começa a encontrar histórias, em momentos que amou pouco, momentos que amou muito, mas tem um momento que é o ápice. É aquele momento que você falou assim, nossa, que amor que eu sinto. E aquele momento foi registrado porque tinha emoção, porque tinha calor, porque tinha energia, e registrou dentro de você.
Eu vou contando 4. E no 4, começa a mexer com você isso. Você começa a sentir, você começa a pensar, e quanto mais você pensa, mais você sente. E quando você sente, a sua respiração muda, o seu corpo muda, e você sente tudo isso dentro de você. Eu conto 3, e no 3 o subconsciente continua procurando dentro das histórias, e vendo, e selecionando qual vai ser o momento que você mais amou. Esse momento que você mais amou está dentro de você, está dentro da sua história. E Laura, se permite trazer para fora, Laura. Você precisa sentir isso. Você precisa deixar. E o subconsciente vai te ajudar com isso. E ele vai trazer as melhores histórias. Você só precisa escolher uma. Eu conto 2, e no 2 vamos chegando cada vez mais perto. O subconsciente vasculhando essas histórias, o seu livro do amor. E você vai sentir, vai ser maravilhoso. Você vai gravar e você vai experienciar. Isso vai ser maravilhoso para a sua vida daqui para frente também. E eu conto 1, e no 1 eu falo, Laura, o subconsciente já viu, já olhou, já trouxe. A sua vida tem muitas histórias, momentos que você amou, você sentiu amado, aquilo foi bom e gravou na sua memória. Está aí dentro de você. Está aí dentro de você. E agora eu conto dia ou noite, 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 dia ou noite. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Isso, dentro ou fora, 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 dentro ou fora. Isso, sozinho acompanhar, sozinho acompanhar, sozinho acompanhar, sozinho acompanhar, sozinho acompanhar. Isso, agora me fala, Laura, abre essa porta, me fala, onde que você está se sentindo no momento que você mais amou? Eu tô no sítio. Isso. Eu tô no sítio. É. E foi o dia do acidente que eu sofri. Junto Foi. com o meu ex-namorado. Foi. Eu tô lá. Ah, E que você tá eu tava com sentindo? ele. Eu tava com É. ele. Eu tive muito medo de perder. E aí você percebeu alguma coisa? E aí eu senti muito amor. Muito amor. E como que é perceber que dentro de você tem esse momento registrado de muito amor? E poder ver e poder experienciar isso é bom? Muito bom. Muito bom. Faça alguma coisa que você consiga registrar esse momento. Pode ser uma palavra que quando você falar essa palavra, você vai despertar esse amor. E você vai saber, não, eu sei amar, eu já amei. E esse amor vai te ajudar em questões. Pode ser palavra, pode ser gestos, alguma coisa que te faça acessar. Você encontrou alguma coisa que você queira para gravar? Como que vai ser? O lugar. O lugar, isso. Então, você vai imaginar esse lugar, e automaticamente você vai voltar nessa cena, nesse evento, e aí você vai trazer todas as emoções que estão nesse evento. Sim. Isso, maravilhoso. Tem alguma coisa ou alguém que possa aparecer aí, e que se aparecer para você, vai tornar ainda melhor esse momento, essa cena, esse acontecimento? Meu pai. Tá. Então, eu vou te fazer uma surpresa. Você vai olhar para trás, e quando você olhar para trás, você vai ver o seu pai, e seu pai vai estar ali. E ele vai poder falar alguma coisa para você, e você vai poder falar alguma coisa para ele, e você vai poder abraçá-lo, e você vai poder receber o abraço, o carinho, as palavras. Isso. Você conseguiu ver? Sim. Como que ele está vestido? Me conta. Com a blusa cinza, Cinza? uma calça jeans e um chinelo. É. Dá um abraço nele com os seus braços. Pega seu corpo assim, ó, como se estivesse abraçando, coloca a mão nos seus ombros, assim, isso. Isso, esse vai ser o seu registro. Quando você quiser ter esse momento de você com o seu pai, você precisar, esse é o momento, essa é a chave, o acesso. E você vai colocar sua mãe, você vai conseguir voltar nesse momento, nessa cena, sentir o abraço, ouvir palavras que você gostaria talvez de ter ouvido quando você tinha 5 anos e você não ouviu. E aí, ouvir essas palavras, hoje, você mulher com 24 anos, isso pode significar muito para você. Às vezes você passou quantos anos querendo ouvir algumas palavras, querendo ouvir alguns conselhos, querendo que ele falasse, eu confio talvez em você, ou você vai ser uma grande pessoa, e você vai ter resultados. Às vezes são coisas que ele pode querer falar alguma coisa. E você se permita ouvir, deixar ele falar o que ele quiser falar. E quando ele fala o que ele quer falar, e você também pode falar para ele o que você quiser falar, e você vai conseguir se entregar nesse momento. E esse momento é seu, Laura. Eu vou ficar um pouco em silêncio, e você pode falar e fazer o que você quiser
Quando você terminar, você fala pronto, tá bom? Pronto. Pronto? Tá bom. Então agora se despeça também do seu namorado, se despeça do seu pai. E eu vou contar até 5, e no 5 a gente vai abrir os olhos sentindo muito bem, tá bom? Então no primeiro, eu te agradeço, Laura, porque você conseguiu se entregar a esse processo, se permitiu conhecer algo novo que realmente possa te ajudar, isso é maravilhoso. Você também conseguiu, de certa forma, perceber qual foi o momento que você mais amou e aproveitou esse momento também para abraçar o seu pai, ouvir coisas e falar outras coisas, e isso é uma coisa que ninguém tira de você. É uma coisa que você vai sair daqui e vai levar para a sua vida. E é um presente isso maravilhoso. Eu, no Teresa, te agradeço também, porque você conseguiu confiar em mim, no meu trabalho, e eu amo fazer isso, e eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui, né? Espero que a gente siga muito tempo junto. E no 4 eu digo que você pode trazer tudo que for de bom desse momento, né? Felicidade, alegria, seu corpo pode respirar melhor a partir de hoje. E no 5 pode abrir os olhos sentindo muito bem. Isso, pode abrir os olhos, mexe o corpo, solta seu corpo, seu pescoço. Isso, isso. E aí, Laura, foi bom? Muito bom. Uma sensação muito boa.